pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Lucas Matos, grande Lucas na bateria. E nesse piano gigante, o gigante Nino Bessa, grande Nino, mais velho da banda, o velho Marlon, no contrabaixo. É isso aí, é o Pod.com. Esse pod idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, tem a produção do paulista Carlos Petit, que chegou aqui na Bahia, foi provada a água, comeu uma acarajé, né, provou do dendê, diz que ele não quer mais voltar para São Paulo. Ivo fica brincando aí com as imagens, que anima a gente aqui nessas imagens passando e ilustra melhor aí para você. É isso aí, vou começar dizendo um poema que eu tô aqui diante de dois grandes artistas brasileiros, dois grandes atores, né, e também produtores, porque nessa profissão a gente tem que se desdobrar. Gregório de Matos, né, vocês estão fazendo um trabalho bonito ali no Pelourinho, o Gregório morou ali, então ele diz assim, ó: a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabe governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres. Posta na palma toda a picardia, estupendas usuras no mercado. Todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Gregório de Matos. Salve. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. André Actos, grande ator. Prazer enorme. Prazer enorme estar aqui com você. Tivemos em cena algumas vezes, tivemos, né, André? Saudade de você. E o Castro Alves, né? Foi eu fazendo você Castro fazendo Alves. Castro Alves e eu fazia o sósia de Castro Alves. Era o sósia, eu ia falar isso, né? Porque eu tinha um cabelão Parecia também. muito, né? Tem foto sua no palco assim que fala assim, quem é o Castro Alves? É Jacques ou André? Exatamente. Né? Era Maravilha, sósia, bom estar aqui a com cena você. com o Ilmara Rodrigues da morte, eu que tava lá, né? No bonito, personagem. né? Grande espetáculo. Uma experiência ali, né? linda, Kekuchi, Arani Santana, né? Arani, que hoje é secretária de Cultura. Pouca gente sabe que a Arani é uma extraordinária atriz, né? Verdade. Mas grande atriz. Assim, com uma força enorme, dramática e cômica, que é muito raro também o ator ter, né? A comédia. Eu mesmo... Eu sou um ator, assim, que eu digo, essencialmente dramático. A comédia, para mim, não é uma coisa que é muito fácil. Sim. Mas a gente está aqui diante de um grande ator, também comediante, né? Luiz Salem. Salem. É isso. Grande ator, assim, né? Uma pessoa que eu admiro de muito tempo. Você tem uma história longa, assim, no teatro e na televisão e no cinema, né, Luiz? Tenho. Mais do teatro do que na TV. Na TV você tem coisa pra caramba, tem né? Bastante coisa, E assim, sempre envolvido com grandes atores, com grandes elencos, né? É isso. Eu digo assim, elencos, novelas que exploram esse potencial do ator que vem do teatro também, né? Sim, claro. Para trazer um diferencial para aquela linguagem de televisão, né? Isso. Então, para mim é uma honra estar aqui com você e uma alegria desde que eu soube que você está morando aqui na Bahia, né? Há 5 anos. Há 5 anos. Há 5 anos já. Completo no dia 1º de novembro. Sim. O último dia 1º de novembro, faz 5 anos que eu mudei para cá de Malicuia. E assim, essa cidade aberta, como dizia Saul Barbosa, ele tem um CD de Bahia Cidade Aberta, assim, porque acolhe tudo que vem, assim, né, de outros continentes e que vem também de outros estados do Brasil. Daí eu penso que é a nossa riqueza também. Então você é um desses ingredientes desse tempero baiano que vem para nos fortalecer. Coisa boa. É isso. A Bahia sempre me acolheu, foi o primeiro lugar que eu conheci. Quando criança ainda, minha mãe me trouxe para cá. A gente está falando, antes de rodar aqui, do Sesc. O Sesc foi o lugar que eu fiquei pela primeira vez. Aqui na Bahia? Na Bahia. A gente fez uma viagem para cá, eu tinha 10 anos. E minha mãe, que não era uma mulher de muitas posses, enfim, era comerciária, e virou e falou para mim o que é que eu queria. Eu sou de uma geração que toda meninada queria ser astronauta. Eu queria ser tropicalista com 10 anos. Que maravilha. Então eu pedi de presente para minha mãe me trazer para Salvador, para Bahia, que eu já tinha no meu imaginário, né? Desde menino ainda, antes dos meus 10 anos, eu já tinha a imagem de Caetano, de Gal, dos Doces Bárbaros na cabeça. E minha mãe me trouxe para cá e foi a primeira cidade que eu saí, fora o Rio. Eu conhecia lá no Rio de Janeiro, conhecia Búzios, Teresópolis, Petrópolis. Mas uma viagem interestadual, a primeira viagem que eu fiz na vida
Foi para Salvador de ônibus. Pelourinho, né? De ônibus foi? De ônibus. De ônibus. Delícia. 30 horas. Por 2 aí. dias, eram 2 Eu saía dias de daqui viagem. para ir para São Paulo também, para era Rio. muito tempo. De ônibus é assim, uma viagem longa, né? É longa. Uma história- Nunca fui, não. E aí foi essa minha paixão, essa minha relação com Salvador. Já começa com a Bahia como um todo, mas antes, né, porque já tinha essa admiração por eles, pelos Doces Bárbaros, pela obra baiana, por essa sempre me interessou. E a vinda para cá foi deslumbrante. Em Piatã, quando eu vi Piatã, aquele lugar, Itapuã, minha mãe me levou para passear nesse lugar. Isso, né, há 30, 40 anos Ah, atrás eram era cheios de outro coqueiros, cenário, a orla era outra. muito mais Outro, paradisíaco. total Embora outra. ainda seja, né? É Mas era deslumbrante. outra, né? Muito mais Ainda bonito. é. Não, eu passo, toda vez que eu passo ali por Piatã, que eu olho para o Sesc, vem um sentimento, assim, um carinho, um afeto que vem no meu coração. E aí eu olho para aquele lugar, a sensação que eu tinha é que era mais curto, né? Porque eu me lembro que a gente atravessava a rua, já estava na praia, agora são várias pistas. Salvador mudou com tudo, muito, é. mas a beleza continua lá. Continua. E a Piatã continua lindo igual, e a minha lembrança, isso me trouxe depois, 10 anos depois eu voltei pro carnaval, aí fudeu, aí eu queria Aí, ficar pra vida toda. Pronto. Aí já tá aqui. Aí Aí já virou um tava- já é tropicalista. nosso, né? Já é Já era tropicalista marcado, agora. Já era marcado pra vir pra cá. Então, eu gosto de começar essa conversa. Raramente a gente conversa assim, já vai começando, mas é deixar fluir o que está acontecendo mesmo, que é bacana. Querendo saber de cada um, assim, na origem mesmo, né? Na infância, de pai, de mãe, de avô, de avó, como é que foi aquela. Para a gente entender um pouquinho né, esse movimento de cada ser humano. Vamos dar as honras para ele, né? Vamos, tropicalista. Você começa a falar da sua vida aí. Você nasceu aonde? Pai, mãe, família, lá Eu na Qual o seu infância sonho? mesmo. Lá atrás mesmo. É lá mesmo. Eu nasci no Rio de Janeiro. Que lugar do Rio? É, tem tem fundo dramático. Eu ia falar, para me estimular, vou eu fazer. Não, não é tão dramático. Com emoção, Luiz. Eu nasci no Rio de Janeiro. Oi? Vai, com emoção. Narra. E com emoção. Não, eu sou do Rio, nasci no Rio de Janeiro. Que lugar ali? Eu nasci no Catete, que é um bairro. Catete. Que é um bairro perdido ali, né? Ele não é nem Zona Sul, nem o centro, ele não é nada. Então, foi um bairro nobre. Quando eu nasci, evidentemente já não era, porque não era os presidentes moravam lá, não sei o que lá. Mas ali a minha referência é toda ali, no Catete, Flamengo, aquela minha região Glória. E sou filho de minha mãe, um pai ausente, não fui criado por meu pai já era casado, enfim, minha mãe... Hoje se fala mãe solo, né? É. Na época que eu nasci era mãe solteira. Mãe solteira. Era mãe solteira. Hoje Aí colocaram esse nome solo, que é até bonito, solo, né? é mais bonito, né? É. Não que solteira não fosse Não mãe seja, solteira. exatamente. Mas fui criado por ela, nasci ali, uma infância bacana, tranquila na medida do possível, das dificuldades que a gente tinha, o desejo de ser ator, de ser artista, de enveredar por esse caminho. Já existia? Já existia, mas muito difícil, porque como a minha... Eu não vou dizer que era uma família humilde, porque a minha família era minha mãe, que era uma batalhadora, uma trabalhadora, ela tinha muito receio. Na minha família não tem nenhum artista, entendeu? Não tem assim... Porque geralmente numa família você diz assim, tem um tio que compõe, não precisa nem o cara ser a estrela de Hollywood, entendeu? Não estou dizendo que você tenha... Diferente da Fernandinha Torres, que tem... A mãe e o pai, que são Exatamente. irmão e todo. Não, nem isso. Na minha família não tinha nem aquela prima que fez balé e dançou no liceu um pouquinho e depois. Você é essa primeira figura. Eu sou essa primeira. Então, mas dava muito medo para minha mãe. Imagine, uma mulher que me criava sozinho, ela queria que eu fosse advogado, ela queria que eu fosse médico, que eu fosse alguma coisa assim. Medo para a questão financeira. Mas depois de um tempo, ela me estimulou também. Depois, quando ela sentiu que não tinha mais jeito, eu acho que. Né? Depois lá demorou um pouco, mas com meus 18, 19 anos aí trilhei esse caminho e lá comecei. Eu acho que é isso que eu queria saber. Pai não tive um pai muito ausente, quer dizer, pai teve o que fez, né? Assim, mas ele era muito ausente, presente. Não, nem um pouco presente. As poucas vezes que eu tive contato com ele não foram boas, entendeu? Mas fui criado por essa mãe incrível e por vizinhas e tias e Por isso que a minha família hoje em dia, família assim, todo mundo fala, né? Família é aquela que você escolhe para você vai ter. Hoje em dia eu tô na família Pelourinho, hoje eu tô já passei por outras famílias, a gente tá falando antes, uma família do meu grupo, então eu também, desde criança, sempre tive uma família afetiva. Eu me lembro que onde eu morava, no corredor do prédio que a gente morava, todas aquelas senhorinhas costureiras que moravam ali, eram minha família, aquelas pessoas ali.
Fui criado por muita gente e por muita força por minha mãe. E muito afeto. Muito Embora, afeto. né, a falta do pai foi Muito, suprida não. por essas figuras todas, né? É, de faltou alguma afeto. forma, né? Mas não, afeto não faltou, não. Eu tinha fui muito acarinhado por muita gente, né? Nem sei se cabe aqui, mas como eu te falei, morava num lugar, no Catete, nesse andar que era assim. Então eu era um menino desse. Quando você é um menino do andar, com 8 apartamentos, entendeu? E, além do seu, né? Você vê aquelas pessoas todas solitárias e que viviam ali. Eu era um menino que entrava nas casas, cuidado. E eram costureiras que moravam ali, eram pessoas que moravam ali, que cuidavam muito de mim. Então eu tive sempre muito bonito. Você está carinho. falando e eu estou visualizando esse lugar assim, né? Um lugar bacana, né? Era um lugar legal, era um lugar legal, assim. Humilde, mas muito... Sim. Um lugar simples, não era uma... Era um lugar... Porque o Catete, como você falou, como eu falei antes, ele era um bairro nobre, né? Então, essas costureiras que moravam ali, essas pessoas que trabalhavam ali, né? Moravam por ali, eram grandes costureiras que depois foram se acabando a coisa da costura, não sei o que lá, mas elas continuaram por ali. Sei lá, é isso. É isso. Nasci no Rio, sou do Rio, fui bem criado por minha mãe, que me ajudou muito a trilhar o caminho que eu trilhei, com força, com carinho. E apesar de não ter tido um pai presente, tive muito carinho presentíssimo. Assim, que maravilha. E hoje é um tropicalista. Maravilha. Hoje não sou mais tropicalista, eu sou pelourinho. E você, André? Olha, eu nasci no Nordeste de Amarelinha, né? Sim. Eu venho de uma família grande, de 9 irmãos, né, comigo. Também não tive pai, né? Eu sou de uma geração que os pais eram totalmente ausentes, né? Então eles abandonou a nossa família. E a gente cresceu com uma mãe maravilhosa, mulher muito sensível, tocava piano, tocava acordeon. Já tem dois, né? Já Quer tem dizer, dois não, uma mãe para mim, acordeon era outra pessoa. A mesma pessoa, piano, acordeon. Acordeon, porque ela é de uma geração que a formação na educação era francesa, né? Então, na escola, até a 5ª série, que a mulher só podia estudar até a 5ª série. Então, era dessa geração que estudou até a 5ª série e sabia muito. Então nos ensinou muito, 9 irmãos, eu sou o penúltimo, e tinha uma irmã mais velha, chamada Elizabeth, que ela era, desde cedo, fazia teatro, fazia dança, pintava e me levava. E eu amava, porque eu não combinava com futebol, não combinava com nada assim, de rua, de briga, de nada disso. Poxa, eu gosto de teatro, ia para o cinema, para o teatro, para a exposição, para a dança. Então, por exemplo, o Caetano Veloso ficavam na Praça Castro Alves, Betânia, Caetano, Gil. Eu vi, porque aos 5 anos eu estava na Praça Castro Alves, porque minha família, minha mãe adorava carnaval. Os carnavais, né? Todos, eu participava, então eu ficava ali na praça, pequenininho, com ele, né? Às vezes no braço. Eu lembro das imagens de Caetano, de Betânia, de Gil, de Gal, na Praça Castro Alves. Na estátua do poeta. Na estátua do poeta, ficava exatamente ali atrás. E nós crescemos assim, passamos muita fome. Eu praticamente 14 anos da minha vida, a gente comia um dia, ficava 3 sem comer. Então a nossa luta de minha mãe era exatamente que a gente nos amássemos, né? E reconhecêssemos que a única solução para tudo aquilo era estudar. Então lá nós todos estudávamos na mesma escola, para que o livro fosse, e o caderno a gente apagava, escrevia de lápis, a roupa ia trocando um pro outro, que é tudo escadinha lá, né? Então tinha mais velha, vinha um atrás do outro, até o menorzinho. Tinha que ter mais cuidado ainda com o que cuidado usava, para trocar o que chute, né? Trocar a roupa. Não, e às vezes até um turno era de manhã ou de tarde, ia mais folgado, mais apertado, mas vivenciamos coisas assim, fantásticas, pelo ponto de vista dessa mudança cultural, né? Então minha mãe sempre foi uma mulher muito, e minha irmã muito politizada, então lá em casa discutíamos tudo que estava acontecendo no país, inclusive eu nasci em 68, então aquela onda militar e tal, né? A gente era obrigada pela escola a ir para porta do aeroporto com a bandeirinha, né? Para receber os militares, e tudo isso minha mãe dizia, e minha irmã disse, olha, perceba que nada disso... isso é uma farsa que a gente precisa superar, mas a gente vai superar com o futuro, estudando, trabalhando, porque a situação era muito difícil naquela época, né? Aí morei lá até os anos 90, foi quando eu passei na escola de teatro da UFBA. Então a escola de teatro mudou tudo, quer dizer, antes eu tinha feito teatro na escola que eu estudava assim, primeiro grau, aos 10 anos de idade. Já tinha feito peça de teatro? Peça de teatro, fiz assim. A primeira peça que eu fiz eu tinha 6 anos, que era o Alto de Natal. Era um festival
Então, na no escola. Alto Natal na eu escola? fazia. Num grupo social que minha família participava. Qual personagem Eu era um personagem chamado João Pequenete. Eu sei até o texto até hoje. Sabe? Diga ele aí, vá. Olha, maravilha. Como é o texto? Na verdade, é o nascimento de Jesus. E aí eu dizia, eu sou João Pequenete, e por ser tão pequenino, tenho só o meu coelhinho para dar ao Deus menino. Aí, Coisa linda. entregava o coelhinho. Cara, isso Eu você tinha dizia com 5 anos cinco de idade. E sabe onde é que era a peça? Naquele teatro ali do Teatro Manuel Devoto, não sei se ainda existe. Nós fazíamos ali e fizemos também lá naquele teatro lá do ICEA. Sim. Então era todo final de ano, tinha esse festival e eu fazia o João Pequenete. Então, fantástico. Depois eu tive a oportunidade da minha escola de primeiro grau, no Polivalente de Amaralina, teve um grupo que veio oriundo de Antunes Filho, que eles tinham montado. Qual foi o espetáculo de Antunes que foi assim um sucesso? E esse grupo se desfez, né? Acabou. É o Macunaíma, né? Macunaíma, exato. Com Cacá Carvalho? Uau, marcante. Só que ali, meus né? professores foi os que vieram para aqui foi Ilona Filé, Jair Assunção, Beto Rumpzel, que eles eram do grupo lá. Conclusão, eu tinha 10 anos de idade, aquilo foi uma polêmica na minha vida de conhecimento de tudo. Aí fizemos a primeira peça, eu tinha chamado A Roupa Nova do Rei, no Reino da Aula Vaga, né? Que é o que eu tento explicar aos alunos, aos jovens, para eles despertar o pensamento. Não sei se você conhece essa peça de teatro. E aí o rei estava nu, e ele sempre fazia o desfile anualmente, toda a população saía para ver, e eu fazia um personagem que era uma criança, e dizia assim, mãe, o rei está nu. Ela disse, não, meu filho, cala a boca, ele não está nu. Não, ele está nu, sim. Porque, na realidade, é a história, né, das tapadeiras, das ilusões que criam em nossas mentes e na nossa vida. Pronto. Conclusão, eu me despertei para o teatro e também sempre gostei de artes plásticas, de dança, de música. Vi o grupo Odundê começando com Rosângela Silvestre. Quando eu cheguei em Salvador de Itabuna, o Odundê era um brilhava sucesso, na cidade, era um sucesso. Rosângela Silvestre. E aí vi bastante coisa. Vi o grupo que depois... Viva Bahia. Acho que a última apresentação do Viva Bahia foi no Vila Velha. E eu estava, porque Beth me levava, né? Aí a gente assistiu, depois o Viva Bahia viajou pelo mundo e se desfez por lá, né? E foi um sucesso. Então eu tive muita oportunidade de conhecer coisas, de ver coisas, de estar presente em momentos importantes, principalmente com essa experiência com Beth, minha irmã, que foi que me despertou. Que disse, Beth, eu não gosto de futebol, não gosto de... Não sou homem de... Sou homem de leitura, de sensibilidade e tal. Disse, então venha comigo que a gente vai fazer o que você gosta. Então foi isso. A minha vida de lá para cá, eu sempre fui muito feliz. Sou um homem feliz, eu acredito muito na vida, me sinto um privilegiado, mesmo passando por tudo isso, porque minha mãe era uma capacidade intelectual e afetiva muito grande, então a gente transformava, então não existia somos coitadinhos, não, somos pessoas que precisamos transformar essa história aí. Como é que transforma? Estudando, lendo, participando, se conectando, né? Eu fui para a escola de teatro, aí tive a oportunidade de trabalhar com Márcio Meirelles, Rui César na Casa Vinha Minha Gia, aí depois Teodomiro me chamou para o TCA, então foi uma grande faculdade que eu conheci Fernanda Montenegro ao Bolshoi. Inclusive, eu era um motorista de Fernando Montenegro, porque ela uma vez virou para mim, eu era coordenador lá de produção do teatro, ela disse, meu filho, eu não queria pegar uma pessoa estranha, eu simpatizo tanto com você, você se incomoda em dirigir para mim? Eu disse, de jeito nenhum. Que maravilha, que ela chique, disse, né? Que chique, né? É. Ela disse, você tem carteira? Eu digo, eu tenho. Ela disse, você dirige, mas não se sinta humilhado. Eu disse, de jeito nenhum, porque para mim vai ser... Então a gente batia altos papos. Imagina, levava a Fernanda Montenegro para o Salvador inteiro. Conduzindo Fernanda Montenegro. A deusa, Podia fazer esse filme, conduzindo, o nome já está aí, né? Conduzindo Miss Daisy, Daisy. né? Você pode fazer. Conduzindo Fernanda Montenegro. Aí ela Miss conversava Montenegro. muito assim, aí depois ela gostava muito de que eu levasse ela para os antiquários, né? Que ela tem muito santeria, ela gosta de Nossa Senhora Santana. Então ela ia pesquisar a Nossa Senhora Santana que ela não tinha. Ela nunca foi na casa dela, mas André, eu tenho um monte de Nossa Senhora Santana em casa e tal. Claro, a gente ia para aqueles antiquários ali do centro da cidade. Conclusão, era um luxo, eu só aprendi e conheci tudo, né? Eu acho que o Teatro Castro Alves foi a grande escola que eu tive, juntando com a UFBA, depois eu fui fazer cinema, cinema, teatro e televisão. Aí pronto, e aí minha vida eu virei um progressista, do qual acho que a sociedade tem que mudar a partir da cultura, a partir do conhecimento e a partir de oportunidades, então tornei-me
um ser melhor. É isso que eu estou pensando aqui, assim, como a arte, ela, né, nos conduz para desenvolver mesmo, né, a capacidade do ser humano de ver o mundo, né, de pensar. Você já fez musicais? Fiz o quê? Musicais? O grande trabalho da minha vida não é um musical nesse formato que a gente conhece, o musical da Broadway, não. Mas eu trabalhei 21 anos, eu fiz um espetáculo chamado Subversões, ao lado da Márcia Cabrito, do Aloysio de Abreu. E o nosso trabalho era musical, porque a gente fazia paródia de música, né? A gente cantava, era um espetáculo cantado com algumas cenas, e 21 anos. Então eu fiz musical, sim. E fiz alguns outros. Não esse musical Broadway, nunca fiz. Sim. Eu fiz um melhor, musical. Né? Sim, não, melhor. Nunca, não que seja, né? Não, tem seu lugar, né? Nunca fiz. Mas né, o musical brasileiro, né? Fiz. Que musical é esse brasileiro que a gente pode desenvolver, né? Esse que eu estou te falando, que a gente trabalhou, que era um projeto meu de Aloysio de Márcia, que a gente fazia, era uma comédia musical e era totalmente cantado o espetáculo. E depois, agora me lembrando, eu fiz também um com Estela Miranda, que chamava Vamos Brincar de Amor em Cabo Frio, com músicas de João Roberto Kelly, que é o cara que faz músicas de carnaval, e a gente cantava as músicas do Kelly, que é um cara muito... Aqui na Bahia nem tão conhecido, porque aqui a marchinha nunca foi o forte, né? Mas no Rio, o cara, no resto lá dos carnaval do salão... Acredito que na Bahia também devia tocar quando tinha aqueles bailes lá do... Devia ter as marchinhas, né? Mas não é o forte, não é referência. As pessoas aqui... A gente no Rio é marchinha de carnaval, aqui foi muito né? forte até os anos 60. Mas até chegar a trilha elétrica aí... até chegar os Vassourinhas de Pernambuco e passou por aqui, aí Moraes Moreira canta isso, né? Varre, Vassourinha, varreu um dia as ruas da Bahia, aí mudou tudo, né? Tudo. Trieletrizou, né? O frevo, né? Ó, aí tem água, mas aqui tem umas perguntinhas, às vezes ciladas, coisas boas que... Aí, vamos ver qual é a sua sorte. Eu tirar? Você tira e vê. Pode ser cantar, pode ser subir na mesa e dizer o texto. Não, subir na mesa não vou subir. Subir nas tamancas. Quais suas principais... Peraí, que eu vou botar o óculos que eu não Bote o óculos aí. Quais suas principais inspirações? Minhas principais inspirações... Eu acho que quando a gente está falando aqui, uma das maiores inspirações que eu tenho na vida é Caetano Veloso, assim, né? Maravilha. Acho o Caetano um artista completo, sempre admirei desde menino, como eu te falei. A primeira vez que eu vi o Caetano Veloso, eu até fiz um texto para quando eu tinha, né? Como não é podcast é isso aqui. É aquele que a gente faz na internet, que alguém... Não, é um podcast, né? Era um podcast, mas um podcast particular que eu fiz durante a pandemia. Sim, eu lembro. Aí eu lembro que eu ficava em casa sem fazer, eu falei, alguém falou, conta as histórias. Eu vou falar em casa. Não era uma coisa no nível do profissional. E aí eu me lembro que, uma vez me lembrando as coisas, a primeira vez que eu vi o Caetano Veloso na televisão, que era preto e branco, eu vi colorida a TV. Você via colorido? Eu vi sério? colorido. A lembrança que eu tenho sim. Era do Caetano de boca vermelha, o Caetano com uma rosa, ele usava uma flor, assim, aquelas coisas do tropicalismo, era novinho. Então, para mim, foi quase que uma viagem lisérgica ver aquela... E ver aquele mundo, aquela coisa que como eu vivia muito infeliz onde eu estava, naquele comportamento, ver aquelas pessoas, e o Caetano, principalmente. Caetano é inspiração, eu acho que a Bahia me inspira, Salvador me inspira aqui. Eu acredito, vários amigos meus, quando eu resolvi vir morar aqui, tinha uma coisa, mas por que você vai? Porque na cabeça de algumas pessoas, inclusive de alguns baianos aqui, é quase que inconcebível você sair do grande centro, daquilo que se considera o grande centro. Contra a maré, né? Como se fosse contra a maré, né? Mas eu acho que na minha vida sempre foi assim. Contra a maré. Entendeu? Sempre remei contra a maré. Às vezes dei sorte de pegar uma pororoca que me jogou pra frente, entendeu? Mas a remada sempre foi comigo. E eu nem sinto que eu tenha remado contra a maré. A Bahia, eu acho, a Bahia sempre me inspirou. Sempre, Salvador, quando eu falo Bahia, especificamente Salvador, porque era um lugar que eu vinha porque estava alegre, porque eu estava triste, porque eu estava namorando, porque eu queria namorar, porque eu queria comer bem, porque eu estava de dieta. Quer dizer, era sempre a desculpa para Salvador, de vir para Salvador na minha cabeça. Ser feliz, né? Era ser feliz, né? Assim. Então, acho que me trouxe. A Bahia sempre me inspirou muito nesse sentido. Caetano e várias outras inspirações, eu acho. Atualmente, o que me inspira, vou te falar do agora. O que me inspira agora é poder, depois de uma certa idade, da onde que a gente chega,
a cidade chega, infelizmente, né? Assim, quisera eu ficar mais um tempo lá para trás, mas não, mas vai chegando. E a gente não fica muito alegre, assim, mas aí você tem que buscar uma alegria, qual é o benefício que esse tempo que você viveu pode trazer. Então, a minha maior inspiração hoje em dia é poder dividir com meninos e meninas aqui de Salvador, da periferia, e no trabalho que eu faço na TV Belourinho, que é você poder estar ajudando essa garotada que está chegando agora e que, por vezes, não tem oportunidade. E nesse sentido, apesar de não ser negro e de ser branco e ter esse lugar de privilégio, porque tive, apesar das dificuldades que eu tive na minha infância... É diferente, né? Do negro que não tem oportunidade. Totalmente diferente. Né? Mas também, para mim, foi muito difícil, né? Para mim, como eu falei antes, de minha mãe, essa coisa... Não era uma coisa fácil, não era uma coisa... Eu sou de uma... na década de 70 não era assim... Normal pai e mãe querer que filho vá fazer teatro, vá trabalhar. Ou era coisa de viado, maconheiro, ou era coisa que vai se perder, não vai ganhar dinheiro, enfim. Foi difícil. Então eu me identifico com essa coisa e fico feliz. O que me inspira hoje em dia é poder ir para a TV Belourinho, encontrar com essa garotada que quer crescer, que tem talento, né? Alguns têm muito talento, alguns nem sabem que tem esse talento. Eu tenho experimentado viver essa coisa assim, que eu vejo meninos e meninas que chegam lá que desconhecem o Santa. Eles presumem que tem, mas passaram tanto tempo alguém dizendo para eles que não consegue, né? E aí nessa parte eu me encaixo um pouco, porque eu passei muito tempo também. Eu demorei muito, a minha geração toda começa a trabalhar com 16 anos, 17. Meus amigos, que depois, amigos assim, eles vão pro tablado, vão fazer teatro com 17. Eu só começo a trabalhar com 20 e poucos. Entendeu? Quando eu resolvo fazer teatro, mesmo comprar essa barra, que até então eu era muito desestimulado por essa coisa de social mesmo, não vai dar certo porque você não tem uma tradição familiar, porque você não é você não tem e não vai chegar a lugar nenhum. Isso era horrível, né? Então dá um medo. Como é que você se atira num lugar que alguém diz que você não vai chegar a lugar nenhum? E é incrível porque isso que você está falando aí, eu vejo que isso geralmente se diz quando a pessoa quer ir para uma profissão que não tem uma garantia, né? Que é das artes, né? Porque se a pessoa quiser fazer medicina, eu acho que vai ter gente na família que vai querer incentivar, né? Sempre, né? Se vai querer fazer essas profissões que dão uma estabilidade financeira, é mais seguro, eu acho, para pai e mãe, né? Porque ele vai ter um êxito e tal. Acho que hoje menos, né, Jackson? Hoje em dia virou uma fonte de renda até para alguns pais e mães, porque virou essa coisa do... Acho que a gente é meio de uma época parecida, de uma geração que próximo. A gente não vai fazer teatro porque a gente quer ficar rico. Exatamente. Você tá me entendendo? A gente não veio... remédio nosso, né? Eu acho que no seu caso, no meio falo por ele, não tinha saída. Entendeu? Exatamente. Eu não tinha saída. Era assim, eu tentei até, eu fiz jornalismo, eu tentei ir por outros caminhos, mas chegou uma hora que você vai optar, você fala, caralho, eu vou levar uma vida de tristeza, uma vida ruim. Não, então eu vou me arriscar, eu vou me atirar nesse mar aí e vou ver qual é. Né? A gente vai. Depois de um tempo, estou falando só porque hoje em dia já é mais bem vista. Quando eu vejo várias mães que falam, minha filha tem um talento, às vezes nem tem, né? Às vezes nem tem. Um talento, geralmente não tem. Quando fala assim, a gente mas já fica... a mãe estimula, a mãe que quer, porque né? sabe, hoje em dia virou uma profissão mais rentável de alguma forma. Se a menina conseguir lá virar uma estrelinha, agora... Uma blogueirinha ou uma influência, né? É mais possível do que naquela época, né? Naquela época não tinha, amor. Não tinha, imagina. Não Agora tinha. você canta. Eu canto assim. Cante alguma coisa pra nós. Pode ser de Caetano, pode o que você quiser. Eu cantar? Pode ser a capela, a banda pode acompanhar ali. Não, eu não sou cantor, né, Jackson? Sim, eu não sou cantor, não. Mas como é eu te falei, ator. esse trabalho que eu fazia com a Luiz, com a mais chamada Subversões, eu nunca tinha pego um microfone, na verdade. Nunca tinha cantado. Isso, quando a gente começou, a Luísio de Abreu, que é um ator mais lá do Rio, ele já tinha feito música, ele fez o Teatro Musical Brasileiro com o Luiz, o irmão do Zé Celso, Luiz... Sim, também Zé não. Celso Martinez? Luiz Antônio Martinez Correia, que era o irmão do Zé que foi assassinado. Foi assassinado, fez, foi bárbaro, uma história né? trágica. E ele fez um musical, o Luiz já tem um cantor, não sei o que lá. Márcia cantava menos que eu até, mas eu não cantava nada mesmo. Nunca tinha pego. Um dia, quando a gente resolveu fazer, eu falei, vou cantar. E eu fui
e me enfiei. Não tinha feito aula, não tinha feito nada, e saí cantando, entendeu? Depois, eu acho que com o tempo, 21 anos fazendo a porra do espetáculo, eu acabei aprendendo um pouquinho, né? Mas não sou um cantor. Cantar Mas eu canto que é uma música de... Você que sabe o que você pensar, o que você quiser. Pode cantar uma... Não tem censura que não, o povo vai ouvir, não tem... Tem não, pode. Tá. Então vai conversando, aí eu vou pensar. Aí eu falo Tá. pra você, já Então pronto, você pega aqui. Quem sabe pra você é pra cantar e pronto, faz uma dupla e canta. Eu sou péssimo cantor. Vou botar o óculos aqui pra enxergar. Muito soco. Muito socó. Então trava a língua. Socó. Tá. É muito socó para um socó só coçar. É muito socó para um socó só coçar. Mas fale mais rápido e depois... muito socó para um socó, mas só coçar. Só coçar. É muito socó para um socó só coçar. É muito socó para um socó só coçar. É muito coçó Agora fale para sem olhar, né, pra Tá. ver. É muito socó para um coçó só coçar. Não, É muito socó para um socó só coçar. 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 Já pegou. Já peguei. Pegou total. Pegou. Então, Pegue outro, então. Pegue outro? Já aqueceu a voz, já pega outro. Agora pode ser pra cantar, quem sabe. Meu Deus, não, cantar não. Ai. Vamos lá. Quem são os seus mestres que te influenciam? São alguns. Na realidade, eu vou falar assim, pelo ponto de vista teatral, quando eu conheci William Shakespeare, eu fiquei, maravilhado, conhecer a obra, né? E a pessoa que me encaminhou para conhecer o William Shakespeare foi minha professora maravilhosa, Cleise Mendes, né? Da Escola de Teatro. Maravilhosa, Cleise. Aprendi muito com Cleise. Inclusive, eu não compreendi a literatura teatral antes de Cleise. Eu posso dizer, eu sou antes e depois de Cleise, porque Cleise, com a capacidade dela didática, com a generosidade e também com a inteligência dela... A gente chama ela carinhosamente de cabeça, né? Cabeça, velho... Tive assim, né? aulas fantásticas de chorar, né? Assim, de me emocionar, né? Então, William Shakespeare, Brecht, toda a tragédia grega, toda a egípcia, tudo que eu aprendi. Então, para mim, é uma grande referência. Até hoje eu cito Cleise Mendes como minha professora, linda. Eu me apaixonei. E ela foi uma inspiração. Ela me inspira até hoje, porque... Eu até falei com o Paulo Dourado outro dia, professor, cadê Cleise Mendes? Ele disse, marque aí para trazer ela aqui. Eu digo, ela é um luxo. Porque ela realmente foi uma grande inspiração. Então vou ler um poema dela aqui. Sim, por favor. Plaudite. Hoje, como sempre, estamos à beira de um tempo novo. Novo milênio, novo minuto da aventura humana. Já sabemos que a Terra é azul e traçamos o mapa das células onde moram o riso e a dor. Mas se não somos livres e sábios o bastante, o céu ainda pode desabar sobre nossas cabeças. Desde que o fogo sagrado nos foi entregue, aprendemos esta arte de velar e desvelar máscaras para não sermos jamais espectadores passivos do grande espetáculo, mas arquitetos e demolidores de mitos, encenadores do próprio destino, saltimbancos no vasto palco do planeta. Cleise Mendes. Lindo, né? Muito maravilha, lindo. Eu não conhecia, tão atual assim, né? Tão Sempre, atual, né? Muito lindo. E a outra opção de inspiração é Paulo Dourado. Sim. Eu falei, maluco, né? Eu amo Paulo Dourado. Paulo Dourado fez me compreender a arte enquanto significado, enquanto estética, enquanto abstração de ideia, né? Que ele era meu professor de comunicação e linguagens. Então, eu até falo, professor, ótimo. Agora ele jogava papel, bora menino, cala a boca! E tal, mas ele foi uma grande inspiração. Provocador, aprendi né? Provocador, demais. Dourado, grande, eu amo né? Paulo Dourado. Eu também. sou o É cara, um dos meus diretores assim, prediletos. Maravilhoso. Então, Cleise e Paulo até mudou muito minha cabeça, a forma de pensar e compreensão sobre a arte, porque até então eu imaginava a arte, que eu tinha 22 anos de idade, 21, então eles foram inspiradores. E para você, Luiz? Aproveitar para você, seus mestres assim que... O Asdrubal trouxe o trombone. Maravilha.
Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, Hamilton Vaz Pereira. Hamilton Vaz. Eu fiz oficina com o Hamilton aqui no PCA. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele depois. No Asdrubal? No Asdrubal. Eu fiz a última peça do Asdrubal, não como ator, eu produzi, porque quando eu comecei na carreira, assim, era muito difícil, porque minha mãe falou, ó, quando chegou o momento, ela dizia, agora vá. Se é o que você quer, vá, mas não dá para te sustentar, não dá para te dar. Você pode morar aqui, mas eu não tenho como bancar você na sua vida. Você vai ter que se virar, então. E aí assim foi feito. Aí eu comecei a fazer de tudo um pouco. A experiência que eu tinha do jornalismo, fui fazer divulgação, me inventei como produtor ao lado de Márcia Cabrita. A gente tinha um escritório e nessa a gente começou a trabalhar, produzi muitas peças do Asdrubal. E quem eram os atores? Evandro Mesquita, né? Já era na época? Não, já, total. Esse é o Asdrubal da minha paixão. Esse Asdrubal que é Evandro, Regina, Patrícia, Luiz Fernando... Regina, já falei Regina, né? Regina Casé. Hamilton Vaz Pereira. Depois tem Helena Brito, que casou com Hamilton. Vários atores. O nome já é maravilhoso, né? Asdrubal trouxe trombone. É quase um trava-língua, né? Isso. E é a minha inspiração maior, porque foi com Asdrubal, assim, foi assistindo o Asdrubal, que eu tinha 16, 15 anos, a primeira vez que eu vi o Asdrubal trouxe trombone em cena, que eu entendi que eu podia fazer aquilo, né? Porque até então... eu sempre gostei muito de teatro, mesmo aos meus 15 anos eu ia ao teatro, via Fernanda, via os clássicos, não sei o que lá, mas nunca tinha me identificado de uma forma total e absoluta com aquele elenco. Cara. Quando eu vi o Asdrubal pela primeira vez, em cena, eu falei, caramba, isso é teatro, isso também é teatro, entendeu? Então eu posso fazer isso, né? Eu quero fazer isso, eu quero estar do lado dessas pessoas. Então uma grande inspiração para mim sempre foi, em todos os sentidos, né? Não só da criação, da... criação artística, né, que me identifico demais, a interpretação, que também acho que me inspirei muito, principalmente o Luiz Fernando Guimarães, que eu tinha como uma referência mesmo, né, que eu sempre achei um ator fantástico, a própria Regina, e principalmente a coletividade, porque o Asdrubal era um grupo de teatro, né? Depois, evidentemente, ele se profissionaliza, Regina vira uma estrela, Luiz Fernando vira um super ator da Globo. Todos, né, tem um caminho assim, Evandro brilhante, vai para né? Blitz, mas naquele primeiro momento ali é o coletivo, né? Era um grupo, como tantos outros. A gente queria ter um grupo, era a família, né? A tal da família que você vai encontrando. Era uma família. Então, para mim, uma inspiração, a pergunta? Os mestres, total. Meus mestres são eles totais. E assim, é legal você falar isso assim, a importância de grupo, né? É diferente de elenco. Elenco é maravilhoso, mas grupo é uma família, é diferente. Grupo né? é total. Eu fiz parte de um grupo nessa época, depois, no começo da minha carreira, com o Caco, a gente está falando Caco aqui. Monteiro, Caco Monteiro grande figura. O grupo chamava-se La Navevá. Lá na Vevá. Fazíamos porcos com asas e viajávamos. E era um grupo ali, era uma família. Eu acho que a gente era tão familiar que ele até casou, né? Porque as pessoas se casavam ali naquele grupo. As pessoas se casam, se pegam, têm filhos. Na verdade, o grupo é isso, né? Se divide, é esse coletivo. É muito intenso, né? A convivência é muito intensa. E isso reflete no trabalho. No trabalho total. Que é mostrado, né? No caso desse grupo que eu fiz com o Caco, que tinha a Márcia Cabrita, a Titila Tornag, que é a esposa, era a mulher dele, com quem ele tem um filho até. A gente era uma família total. A gente era de tudo. Pensa numa família, assim, dividir o pão, dividir, brigar, dormir junto, separar, brigar, voltar. Familiar mesmo, né? Coisa. Bacana, a né? criação passa por isso também, porque você acaba criando, porque você praticamente mora com aquelas pessoas, você vive com aquelas pessoas ali, você dorme, acorda, viaja, você vai criando junto. Onde é que entra, onde é que está a criação, onde é que está a atuação, onde é que está não sei o que lá, tem tudo misturado. Tudo se mistura. Tudo se mistura. Que maravilha. É isso. E minha grande inspiração acho que é essa mesmo, desses atores. Já lembrou a música? Mas eu tô pensando aqui, eu fiquei pensando se eu cantava alguma versão do Subversões, assim. Sim. Entendeu? Buscando. Tem uma música do Caetano, que não é dele, né? Do Peninha, que é o Sozinho, que foi um grande sucesso. Eu não sei se eu vou lembrar a letra toda. Mas eu vou cantar um pedacinho, se meu amiguinho me acompanhar. Sozinho de Caetano. Sozinho de Caetano. De Peninha. Caetano. Porque tudo Caetano canta parece que é dele, né? E era uma brincadeira que a gente fazia. Essa música é linda. Eu não sei se eu vou lembrar. Às vezes na calada da noite eu fico imaginando
nós dois. Você deitado ali do meu lado, viajando, e eu com uma larica depois. Porque você me come e some. Não, eu esqueci a letra, meu bem. Vamos fazer o final só? Tô me sentindo muito estranho. Sozinho. Sozinho não, é que é a versão. É essa. Quando a gente gosta, é claro que a gente chupa. Põe em minha boca, mas por favor goza fora. Você tá no ponto, mas a vara não tá dura. Porque fui broxar agora. Acabou. Eu esqueci a letra, tem muitos anos que eu não canto isso. Era uma versão, a gente fazia só no versão. No espetáculo? O espetáculo chamava Subversões. Subversões, a gente fez aqui na Bahia, inclusive. Não foi um grande sucesso, não, aqui, mas a gente esteve aqui no Teatro Aquibeu. Foi mesmo? E esse trabalho que a gente fazia, ele era diversão mesmo. Sim. Ele era uma diversão pra gente. O nome é maravilhoso, é versão, que é diversão, que é porque, na verdade, subversão. eram paródias que a gente fazia, né? A gente fazia paródia. Quando a gente começou a fazer, parodiávamos letras de músicas que a gente queria falar. E procurávamos assuntos que a gente queria falar através dessas músicas. Necessariamente as músicas elas não tinham a ver com... A letra não precisava estar encaixada. Às vezes era pela sonoridade da palavra. Entendi. Por exemplo, a gente cantava, agora que me lembrei agora, Toda Menina Baiana, do Gil, que a gente amava. A Luísa fez uma versão que era Toda Menina Baranga. Entendeu? Tinha uma brincadeira, né? Tinha outra que a gente fazia, que essa era célebre, que era o Amor e o Poder, da Rosana, que era uma letra totalmente absurda. Um sucesso estrondoso, né? Na época, ela cantava fazendo uma coisa assim, né? Uma era isso. Assim, né? Como uma deusa, né? A gente fazia várias. A gente teve essa do Caetano, a gente tinha do... Quer ver uma que eu adoro, que tu já tá lembrando, que a gente... Essa das primeiras que a gente faz, que é Girl, dos Beatles, que a gente transformou em Gay. Gay. Que era a história do menino que era... So gay, 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 gay. Tem alguém aqui a fim de ouvir a triste história de um rapazinho que embichou. Eu confesso, jogar bola nunca foi meu forte, pois foi o batom que me encantou. Sou gay, gay, gay. Era pela sonoridade. Girl, 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 gay, gay, gay. E aí a gente fazia essas versões. Acho que ficou meio solta aqui do Caetano, porque era, no contexto era uma brincadeira. Primeiro que era uma brincadeira com o próprio Caetano que a gente fazia. E agora vou lembrando de várias. Tô lembrando. Pizzaria Guanabara. Você conhece a música de o compositor Caetano Veloso, cantando a minha versão. Sim. O Estrangeiro. O Estrangeiro é lindo isso. No Rio de Janeiro... Cold Leve Estrosa na noite dela e eu, né? Só tem a brincadeira que a gente fazia. Nessa época existia no Rio, você deve lembrar, a Pizzaria Guanabara. Sim. E a música do Caetano fala sobre a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara. Parecia uma boca Não existe banguela. mais. Não existe não mais. sabia. Eu já fui Tempo muito. acaba, amor. A Pizzaria Guanabara não existe. Mas na época, a Pizzaria Guanabara, provavelmente o meu amigo deve ter andado por lá, a gente deve ter se encontrado por aí, que era o lugar que a gente ia no Rio. A Pizzaria Guanabara, o Baixo Leblon. Também conheço. Então, que era o lugar que a gente andava, né? O point dos artistas, dos malucos, das bichas, todo mundo ia pra lá, pro Baixo Leblon. Aí a gente pega uma música do Caetano, que é essa, O Estrangeiro, e faz assim, ó. Eu não vou lembrar o dele, mas a gente é assim, ó. O compositor Caetano Veloso detestou a pizza da Pizzaria Guanabara. A atriz Regina Casé pediu um pedaço pra ele. A socialite Cláudia Amaral Peixoto detestou a pizza da Pizzaria Guanabara. Dizem que ela é banguela. O garçom é cego, o gerente é cego, a clientela é cega, só o Chico Recarei que enxerga mesmo muito bem. Que era brincadeira com a música do Caetano, a gente falando da Pizzaria Guanabara. Chico Recarei, pra quem não sabe, era o dono da Pizzaria Guanabara, que era o que ganhava. Então a gente falava que todo mundo era Zeca Pizza.
Era essa brincadeira. E era uma puta homenagem, né? Acabava sendo, né? Acabava Tanto sendo. Essa música a gente nunca tinha feito nada do Gil. Aí um dia Maria Padilha, que era nossa amiga, a atriz, falou que teve com o Gil, a gente fez muito sucesso com esse espetáculo Subversões. E aí Gil se queixou que a gente nunca tinha feito uma música de Gil na coisa, a gente sentiu uma obrigação e fizemos Toda menina baranga tem um cheiro que não dá. Baranga é ótimo. A baranga, né? Que era a baiana. Foi muita música que a gente fez muita coisa lá. E a que eu mais gosto de Márcia Cabrita, a saudosa Márcia, que cantava uma versão de P da Vida. P da Vida do Dominó. O nome a gente manteve, só que era Tem até uma dancinha, né? Isso com as criações, né? Um dia a Márcia chegou numa reunião e falou que a gente sempre fazia música e nunca tinha música de mulher. Ela falou assim, tem que ter uma música pra mim, né? Porque as músicas eram todas. Aí disse assim, qual é o assunto, Marcinha, que a gente vai falar assim? Aí ela começou a falar, tem que falar que não tem homem, gente. Não tem homem, vocês estão tudo virando viado, vocês são tudo bicha. É muito difícil pra mim aqui. Ela mesmo começou a esboçar que era o P da Vida, o clássico lá do Dominó, que ela cantava, tô pé da vida. Não vou lembrar, porque com a periquita adormecida, viver sem pau não há quem possa, que falta faz uma vara grossa, queria tanto ser comida. E ela cantava, isso era um deslumbre, esse número dela, porque era um deboche, era uma quase, como é que se diz isso quando a pessoa faz uma revelação? E o teatro vinha abaixo, que era muito engraçado, aquela mulher, vou soltar a minha fera. Porque era pornográfico, né, também, tô falando aqui. Eu tô na guerra pela pica, amor de pica bate fica. E dentro do quadro era um espetáculo bem debochado. A gente tinha o Subversões, ele ficou... Tinha banda tocando? A gente tinha uma banda. No começo a gente fazia com... Playback. Essa história começa, na verdade, com o Aloysio, que fazia as versões, e eu fazia uma peça com ele, e ele cantava essas versões, eu me encantava com isso. Aí eu falei, vamos fazer um showzinho aí pra gente. Aí começamos fazendo isso, muito engraçado, a gente começou a fazer o primeiro trabalho da gente. Existe uma boate chamada Crepúsculo de Cubatão, lá no Rio, que era underground, uma coisa assim, do Tristan e do Ronald Biggs, que eram os donos. Ronald Biggs, o ladrão do trem inglês. Lembra que roubou o trem, não sei o que lá. Ele abriu uma boate lá. E aí, na época, o Zé Pedro, DJ Zé Pedro, que era nosso brother, que era... Na época não era DJ, ele era... residente. Não, ele era o cara da porta, o que recebia a gente. Era nosso brotherzinho ali. Falou que teria um lugar pra gente se apresentar. Aí eu falei, Luiz, vamos fazer alguma coisa lá, não sei o que lá. Na época, isso era nos 80, né? Final dos 80... quase menos 90. Um lugar que não era um teatro. Não, era uma boate, era um inferninho. Em Copacabana, chamado Crepúsculo Cubatão, que depois passa a ser chamado Kitnet. E aí, animado, eu e a Luiz, vamos fazer um espetáculo. Fomos conversar com o inglês, que ele era inglês, dono da casa. Ele falou, ok. E deu horário pra gente, terças e quartas, 2h. Nossa Senhora. Era o horário da nossa apresentação. Só bagaceira. Eu falei, quem vai ver a gente 2h, Luiz? Na primeira semana até que foi minha mãe foi a mãe da Luiz, uns amigos foram lá, a gente conseguiu. Nossa semana já não era ninguém, né? E eu tô contando isso para contar como é que nasce. Mas também a gente não fez pra gente, fez pra gente se divertir. Sim. A gente queria tomar uns drinks lá na boate, depois ficar dançando até mais tarde. E começamos fazendo 5 músicas só. E aí se transformou num... Aí Arthur Chachel, o jornalista, foi nos assistir. E fez uma resenha, uma crítica da gente, falando que a gente nem sabia que a gente era bom, que a gente tinha... Ele enxergou coisas que a gente não enxergava, do deboche, a crítica que a gente fazia. Nessa época a gente cantava 5 musiquinhas só. Aí fomos convidados para fazer outro. Tudo foi acontecendo assim. Ficamos 21 anos fazendo. Entre paradas e idas, né? Porque as carreiras seguiram. Mas a gente parava, voltava. Mas esse núcleo do Subversões... E era tudo cantado. E a importância da crítica, né? A importância de alguém que tem um olhar, que vai, que aponta. Foi. Nesse caso aí, não só para o público, apontar para os próprios artistas que estão fazendo, que aquilo é uma pérola, que é maravilhoso. É, né? Isso. E a gente não tinha noção, porque a gente fazia aquilo... Como eu te falei, era versão, diversão, subversão, palavra feita daí, dessa brincadeira da gente. E era uma diversão para a gente fazer. Sempre foi divertido. Né? Quando a gente entendeu que, depois que esse cara vai lá e fala... E eu acho que uma das coisas que o cara escreve na crítica dele é que ele achava muito divertido, via essas coisas que a gente não enxergava, porque a gente só falava, e dizendo que a gente merecia um horário mais nobre,
A gente faz uma brincadeira, a gente merecia um horário mais nobre para ter um acesso a um público mais nobre também. Meio sacaneava. Depois, não, aí a gente foi chamado para ir para um outro teatro no Rio, que era o Cândido Mendes. O Cândido Mendes, na época, era a meca de comediantes, né? Quem se apresentava era Miguel Falabella, Guilherme Caram, Pedro Cardoso, Filipinho, o próprio Asdrubal andou por ali. E aí chamaram a gente para fazer lá. E dali a gente começou a gente fala que a gente se profissionalizou ali naquele momento, né? Vira uma escola mesmo, né? Virou. O sucesso, né? A sucessão assim, de apresentações é a grande escola, né? É isso. É a grande escola. Vamos isso. Falar um pouquinho da TV Pelourinho? Bora. Porque assim, interessante a gente estar falando dessa história toda para mostrar assim, o que é a TV Pelourinho, né? Sim, você é o diretor, né, sim. André? E você é o diretor artístico, né? Então, e junto com... Foi um título que o André deu, assim, na verdade. Porque eu acho que na TV Pelourinho, com exceção dele, que é o fundador, que é o criador dessa coisa, mas ele mesmo, acho que ele... É porque a gente precisa categorizar ali, mas na verdade a gente é pau para toda a obra ali. Todo mundo faz de tudo, né? Ele mesmo, ele é o diretor-geral, porque ele é o idealizador desse projeto, é o lugar dele, mas a gente é um pouco tudo, a gente dá aula, a gente pinta a parede, a gente conversa com os jovens, a gente... Tem dia que a gente é mais psicólogo, né, terapeuta do que um professor, tem dia que a gente está... Ali com o garoto, agora mesmo tem um menino da gente, que é o Patrick, que vai fazer um teste para um curta. Saindo daqui hoje, a gente vai para lá para fazer o teste, para preparar ele para esse teste. Então, né, capacitá-lo, bater o texto com ele, gravar, manda teu vídeo. Então a gente faz de tudo um pouco. A gente corre atrás de grana, a gente tenta... enfim, a gente é um pouco de tudo ali na TV Pelourinho. Evidente que o André, ele é o idealizador dessa... Eu cheguei há um ano, né? Você chegou em março. Em março, vai fazer um... Então, a TV Pelourinho nasceu em 2008. Na realidade, é uma ideia a TV Pelourinho, né? Por quê? Eu já trabalhava no Pelô desde 2005. Eu fiz um projeto chamado Armazém das Artes. Aí a comunidade de lá, isso eu já estudei, tinha estudado cinema, né, e tal, mas Armazém das Artes tinha a ver com as artes cênicas, dança e teatro, que a gente fazia oficina de cenografia, figurino, interpretação e tal, com a turma massa, Fernanda Paquelê, Iulo. E foi um sucesso, Beto Laplane, no Pelourinho. E aí a comunidade nos convidou para mim, para eu apresentar um novo projeto, que eles gostaram tanto do Armazém das Artes, que no final a gente montava um espetáculo, que tudo era feito pelo próprio espetáculo. O texto, o cenário, o figurino, tudo por eles mesmos, né? Então era uma criação coletiva, sob direção nossa e tal. Aí com isso eles pediram que eu apresentasse um projeto para continuar, porque a comunidade reivindicou isso junto ao Ministério Público e conseguiu voltar para o Pelourinho, que eles tinham sido expulsos e tal. Eu digo, beleza, então como eu estou estudando audiovisual, que eu gosto muito, né, sempre gostei de audiovisual, eu vou, aí montei uma oficina, né, para fazer cursos de edição, produção, não sei o que e tal, montar historinhas, né, eu gostei de isso ator. Numa casa lá, né, no Pelourinho? Não, isso não tinha nada. Não tinha? Era só o presidente da associação e a mãe dele me pedindo, eu fiz o projeto. Aí quando fizemos, aí ele pegou o pessoal, eu fui buscar, eu digo, eu vou falar com o pessoal que está aí na política para ver se eles me ajudam com o projeto e tal. Só que eu fiz oficinas de audiovisual. Aí nesse processo eles perguntaram qual é o nome do projeto. Eu digo, pô, eu não coloquei. Aí eu falei TV Pelourinho, porque eu já estava lá e disse, pô, a TV Pelourinho, o Pelourinho falta uma TV, que nesse sentido de TV é muito mais amplo do que em si uma televisão, né? Porque a TV Pelourinho é um lugar de um aquilombamento, né? Como diz meu amigo Gabas, é um lugar de resgate da autoestima. O audiovisual é apenas uma desculpa, porque na realidade a gente quer capacitar que gere emprego e renda, mas mais do que isso nós queremos resgatar o amor das pessoas por elas mesmas, né, em primeiro lugar. Então é uma grande troca, tanto as nossas experiências com as experiências que eles trazem, né? Então a gente segue uma filosofia assim, Paulo Freire, exatamente porque a gente acredita nessa construção, né? Então uma construção de idas e vindas. Então não negamos nada que recebemos e a gente, tem isso aqui, tem essas referências, vamos tentar juntos. Então o que é que deu certo na TV? Foi exatamente, além do técnico, né, que se ensinou, as pessoas sabem operar câmera, edição e tal, resgatou esse amor, essa autoestima, esse acreditar, esse sonho perdido da juventude, né? Porque a gente trabalha com a juventude preta, pobre, da periferia,
que não tem dinheiro do transporte, que não tem o que comer, então a gente dá o transporte, dá o lanche, dá o almoço, né, Luiz? É isso. Tudo isso para fazer com que a pessoa não deixe de ir, porque eu sei que também os pais não têm, né? Já ganha pouco ainda, mas então tudo isso, ou seja, não é desculpa para ele deixar de ir. E chegando lá, lógico, ele vai aprender a editar, fazer a operação de câmera, mas mais do que isso, ele vai aprender a se amar, a se reconhecer. É acolhido ali, né? É acolhimento. Como não é pela sociedade, de modo geral. É né? para a gente se tornar mesmo. Então, isso nós capacitamos mais de 2.000 jovens, inclusive trabalhando em Salvador, interior do estado, algumas cidades, Irecê, Itamaraju, Senhor do Bonfim, Macururé. Fizemos muitas parcerias nacionais e internacionais com a própria Globo, a Fundação Roberto Marinho, levava os jovens para lá. A TV Educativa aqui, a gente produziu muitos conteúdos. O Paula Ribeiro, na época, deu um espaço legal. A gente tinha um programa chamado Alô Pelô. Eu lembro. Você lembra? Lembro, maravilhoso. Tudo isso, então, na realidade, foi tudo se construindo. Não tínhamos casa, não tínhamos nada. Na realidade, Paula e outras pessoas, eu ia pedindo a Vavá, a não sei quem, aí cada um ia dando um espaço, dizia, olha, eu posso usar a sua sala de tanto a tanto, até que um dia eu, conversando com o Paula, eu disse, pô, Paula, vamos falar aí com o Márcio para ver se a gente não consegue uma casa, e Paula, pô, claro, falamos com o Márcio, aí Márcio tem uma casa aqui, mas é a metade da casa, não tem problema. Márcio Meirelles, que era secretário da Cultura, maravilhoso. Aí conversamos com ele, ele cedeu, conseguimos uma ajuda para reformar, e inauguramos a casa em 2009, tanto que a plaquinha que tem lá é 2009, porque eu fui um ano, mas começou em 2008. E pronto, isso eu também, nós sempre incentivamos eles a estudar, né? Isso aqui, a Pelourinho, é só um começo, uma célula de um universo do audiovisual, então você vai estudar a vida toda, né? Se quiser ser diretor, então vai ter que estudar muito mais, né? Ver muita coisa. Então nós incentivávamos eles a ir para a faculdade, todos foram para a faculdade, todos. Hoje são sucesso, os jovens da TV Pelourinho trabalham na Globo, na TV Bahia, Band, né? Grandes produtoras de Salvador. Outro dia eu tive a honra de ligar para um cara para alugar um equipamento. Aí ele falou assim, tá bom, e você da onde? Eu sou da TV Pelourinho. Eu disse, menino, tem 4 alunos seus aqui que são diretores, aqui em Inagê, não sei o quê. Eu sou apaixonado. Então a TV Pelourinho é de verdade, não tem hipocrisia. Tanto agora a gente fez Vaquinha, Caetano Veloso e Paulo Lavigne. Fizeram uma campanha bonita, nacional. Né? Vários artistas eu falo Paulo se sensibilizaram. Total, né? mas não Paula e Caetano como grande referência, mas todos os artistas da Bahia, atores, cantores, todos do São Paulo, Rio, amigos de Luiz, amigos meus, todo mundo nos apoiou, e exatamente porque é um lugar que não pode deixar de existir. Que ali é um lugar de resistência, quilombo, né? Principalmente porque a TV Pelourinho é agregadora, então todo o público que entra lá é LGBTQIA+, público pobre, preto, pode ir gordo, magro, azul, não importa, todos são bem-vindos, todos e todos, né? São muito bem-vindos, exatamente por esse projeto, tanto que eu disse assim, aqui vocês têm que preservar. Nunca sumiu absolutamente nada na TV, assim, dizer, sumiu, quebrou a câmera, não existe isso, porque as pessoas cuidam. E esse foi o encantamento. Eu conheço o André há muitos anos, assim, a gente conhecia das minhas vindas a Salvador, tínhamos uma amiga em comum, que era a Regina Dourado. Maravilhosa, minha amiga. Nossa, minha paixão da minha vida. Linda, né? Grande atriz e pessoa, né? Então, novela junto. Cozinhar, você já comeu comida de Regina Dourado? Nossa, a vida toda. Qual novela você fez com ela? Anjo Mal. Anjo Mal. Ela fazia o quê? Ela fazia a mãe de Glória Pires. Um personagem densíssimo, uma mulher sofrida, que não existia na primeira versão. Era a cara dela. Ela tinha um sofrimento, Regina, porque Regina é aquela atriz que se entregava. E eu estava no mesmo núcleo dela ali, a gente era do mesmo cenário. E fomos nos aproximando, foi uma paixão intensa minha e de Regina, uma identificação, acho que pessoal até, assim, né? Não era nem artística, porque na verdade eu sou um ator bem diferente de Regina, apesar de... Né, porque tem isso também, quando você se identifica com as pessoas, ou porque você tem uma coisa muito forte na linha do trabalho, ou na criação, ou porque é amor, ou porque, né? Ou porque era uma coisa ali. E foi o que aconteceu. Regina passou a ser uma pessoa muito presente na minha vida e eu na dela, de alguma forma, com as minhas vindas para Salvador. Mas, enfim, não vou falar de Regina, vou falar de André, que eu conheço o André através de Regina. Meu primeiro contato com ele é assim, a Regina sempre muito agregadora, né? Também muito. E aí ela falou, eu vim passar uma temporada aqui, ela falou de apresentar o André, falou... E ela, assim como ela deve ter falado de mim para ele, quando ela falava de você para mim, ela
era um rio de elogios e coisas, generosa, né? E aí queria me apresentar para o André, não sei o que lá, e a gente se conheceu ali. Né? Naquela época, acho que Regina queria me casar com ele, na verdade. Ela nunca me falou isso, né? Mas um jantar marcado... Foi mesmo. Muito ingênuo. Mas não rolou nada, a gente rolou uma sintonia de amizade grande. Acho que nem passou pela cabeça de André, nem pela minha. Né? Talvez, e na época eu era casado. Era casado, sim, mas não, você não era casado, não, senão a Regina não teria te chamado. Não, eu sempre fui casado, na época que eu conheci a Regina, eu era casado. Então ela Só que eu sempre fui monogâmico, eu sou monogâmico, então eu sou assim, enfim, eu convivo com as pessoas. Vamos pular esse assunto, não vai entrar num assunto aqui agora, vai ver que nem era essa a intenção de Regina, viu? Regina quis nos aproximar e nos aproximou. Aí, rapaz, vou cortar a história. Aí a gente se encontrou algumas vezes, jantamos, mas numa social através de Regina. Nos anos 90, eu vim para cá com um espetáculo que eu fiz era para fazer no Aquibeu. Aí vou falar o nome, com um produtor, que eu não me lembro mais o nome, que era um baiano que eu conhecia do Rio, que me trouxe para cá para a gente fazer no Aquibeu. A peça chamava Salém da Imaginação. Era um trecho do meu querido amigo Antônio Bivar. Antônio Bivar escreveu para mim, eu fiz no Rio, e como eu adorava, sempre eu tinha que ter um pretexto para visitar Salvador. Cá, né? E aí nada melhor do que ter uma peça. Então vim para cá, e eu mesmo bancando a produção com o cara, era um monólogo, né? Aí vim, tinha eu mais uma pessoa, e esse cara, não sei o que lá. Mas o Teatro Aquibeu já estava fechando suas portas, já estava num momento... O Aquibeu nunca foi um teatro muito... popular nesse sentido. Foi muito. A Bofetada ficou lá anos. É verdade. Mas aí a Bofetada. A Bofetada, a Bofetada é algo à parte. Ela lotava o banheiro lá de casa. Se você levar a Bofetada para fazer na sala da sua casa, vai lotar. Entendeu? Mas não era. No sentido que você fala, não era um teatro popular. Não era como o Jorge Amado. Jorge Amado é mais popular. Que tem uma tradição, que as pessoas vão ao Jorge Amado. O Aquibeu não era. A sala do couro, né? A sala do... Aí eu vou chegar na sala do couro. Aí e começou aquele problema muito difícil, fazer ali. Aí acabou o menino. O André estava na sala do couro nessa época. Na sala do couro, a antiga, a pequenininha. Que eu dirigi. A pequenininha. Que reinaugurou na época que eu estava lá. Quando ela era pequenininha, o teatro. Não é essa sala do couro hoje. A primeira é a segunda já. É uma reforma dos anos 90. Já era a segunda. Já teatro que teve anterior. Você conheceu a primeira? Não, conheci. Não, eu conheci só... era fantástica. É uma coisinha assim desse tamanho, assim. Um Lzinho assim. Eu já conheci essa que eu fui e já tinha pau. Diferente de como está agora. Agora virou... Acho que fizeram outra reforma. Agora quando eu vou lá... Enfim, o André de lá e a gente foi e a sala por causa de questões de produções. Me aproximei do André nessa época que eu fui lá conversar com ele e falar, não quero fazer no Aquibeu, era um teatro particular, a gente tinha que pagar. E aí ele deixou eu fazer na sala do couro, transferir a produção para cá. Isso nos aproximou, ele deu o teatro para mim, ele deu na época, foi uma coisa muito... generosa da parte dele. Não, é porque assim, como eu vim do teatro, né? Então eu conhecia todos e todas, né? E aí eu disse, Teodomiro, a gente tem que fazer algo assim bem democrático. Não, mas eu acho o teatro muito fechado. Né? Tudo bem que a pauta do TCE é mais nobre para coisas que realmente tem um peso para botar 1534, mas a sala do couro não, ela tem que ter os atores, artistas. Então era pauta de segunda a segunda. Ele disse, mas como é que você aguenta? Não tem problema, então eu botava música erudita, segunda, terça e quarta, dança, quarta, assim, todo dia. Eu só dizia, faça um cenário mais fácil, porque tem que tirar, para o outro entrar. E eu disse, e para cobrar? Eu disse, não, vamos ajudar. Era uma loucura, porque dizer, como é que vai cobrar de produções pequenas e tal? Então era muito bacana. Enfim, aí nessa época a gente se aproximou, porque ele me cedeu o teatro. Fui lá falar com ele, na sala dele, procurei, expliquei a situação. Estava difícil, eu estava bancando essa coisa que eu queria sair dali. E a sala do couro não me cobrava o valor de só aluguel. O percentual da 20%. O percentual que eu pagava lá, mas lá eu tinha problemas de produção. E aí acabei vindo para o couro. E essa gratidão, de alguma forma, que o teatro tem isso. Coração, né? A Patrícia Travassos, do Asdrubal, a Patrícia fala uma frase que eu amo, que ela diz assim, o teatro nem sempre dá dinheiro, mas quase sempre dá relação. Né? Você pode não estabelecer, você pode não ganhar dinheiro, mas se você souber, você vai estabelecer boas relações maravilhosas através do teatro. Para sempre. Uma galera que você pode. Tem pessoas que você deve saber disso, eu sei, ele sabe. Pessoas com quem eu trabalhei do teatro, da TV, nem tantas, mas do teatro,
Eu tenho amigos que eu não vejo há 5 anos. Se eu ligar para ele e disser assim, mano, vem cá, posso ficar na tua casa? Minha casa pegou fogo, eu tenho que ficar uns dias aí. Ele vai dizer, venha. E é o teatro, essa coisa que você falou. Ari Fontoura falou para mim uma vez que ele não tinha nenhum amigo feito dentro da televisão. Não. Todos os amigos dele da televisão eram feitos no teatro. No teatro, que foram para lá. O teatro é esse que poder, é a família, né? que é essa relação. Então, e essa gratidão que a gente de teatro tem com as pessoas que nos ajudam, que nos dão força. No caso do André, lá nos anos 90. Depois disso, outras vindas para cá. A gente se encontrou muitas carnavais, sei lá, Iemanjás e bailes, e festas e verões. A gente sempre se esbarrava e sempre tinha um carinho muito grande por ele. Quando eu vim morar em Salvador, a gente se aproximou através de um conhecido, nos reaproximamos com a ideia de fazer um projeto. Um projeto, não tinha TV Pelourinho nessa época, era um projeto que acabou não vingando, que acabou não indo para frente, não sei o que lá, mas a partir daí a gente começou a manter, como eu já morava aqui, um contato mais próximo. Veio a pandemia, porque eu chego aqui em 17, na verdade, é 18. 18 e 19 chega a pandemia. 20. Não, 19 já tinha pandemia. Final de dezembro de 2019 foi anunciado na China, mas de fato, oficialmente para chegar aqui foi mesmo, fevereiro. Né? Para março. Chegar mesmo, É 20. No carnaval, Enfim, aí a gente começou Aí o André me chama, na pandemia nos falavam esporadicamente pelo telefone, todo mundo preso em casa. Quando ele resolve voltar para a TV Pelourinho, que é em 21, não é isso? Em 21, final de 21, ele está fazendo um curso, ele me liga um dia e fala, estou fazendo um curso aqui chamado A Ilha, com formação de jovens, acho que ele tinha arrumado uma pequena verba na época e estava reabrindo a Pelourinho, que estava fechada há 2 anos nessa época. 2 anos e meio. 2 anos. Eu nunca tinha ido à TV Pelourinho, né? Ele nunca já tinha me convidado, mas eu não fui e durante a pandemia fui menos ainda, porque não se saía. Até que eu aceitei esse convite do André e fui para ter um encontro com esses alunos na própria TV Pelourinho, que era na verdade, a primeira vez que eu fui era para ter um encontro, falar das experiências, uma aula, digamos assim. No meio da minha aula de produção, ele entrava, eu convidei vários artistas. E eu fui, e fiquei deslumbrado quando eu cheguei. E que média, quantas pessoas tinham, assim? Hoje ou quando? Nessa época que ele foi? Eram uns 20. Eram uns 20 na sala, mas eram mais. E isso aí, depois de a gente conversando, eu vou descobrindo. A TV Pelourinho, nessa época, ela estava bem caída visualmente, porque estava meio que... Porque o André estava sozinho, na verdade. Sozinho para te segurar. Voltando. Desempregado. Já não tinha aqueles apoios que teve em outras épocas? Já não tem há muito tempo. Já não tem há muito tempo. Isso eu falei. Na verdade, nós não temos apoio governamental desde 2000, desde quando entrou o Rui Costa. Acabou ali. Tivemos até 2014. Depois daí acabou. Então eu segurava a onda, porque eu sempre fui produtor cultural, você sabe, e empreendedor. Então eu sempre ganhei muito dinheiro fazendo. Então o que faltava eu botava. Chegou um momento que eu fiquei desempregado. As políticas públicas mudaram, né, totalmente no Brasil, quando a entrada desse cidadão que está aí, que vai sair logo, graças a Deus. Então com isso nos criou uma série de problemas técnicos, jurídicos. E eu fiquei desempregadíssimo, né? Eu digo, pô, só não passei fome novamente, né? Mas eu digo, pô, e agora? E foi aí que eu fui buscar, dezembro de 2020, quem me deu a luz, me deu uma grande força para a TV Pelourinho foi o João Jorge do Olodum. O Olodum, aliás, né? E João Jorge representando me procurou e disse, por que a TV está fechada? Eu digo, porque a gente está sem grana. Eu tenho 2 anos que eu não pago a luz, que eu não tinha dinheiro. E eu que bancava e tarará, contei a história toda. Aí foi aí que ele entrou para nos ajudar, botou a internet, mandou pintar a TV, tarará. E aí veio a Ilha, que essa é uma oficina que eu consegui dividir. Eram alunos, eu disse, olha, você faz a metade lá e me dá metade para cá. Dos alunos eu fiz um curso muito bacana, chamado Ilha lá. E aí esse curso capacitava jovens para aprender a gravar em celular e sobre empreendedorismo negro. Aí eu chamo o Luiz para dar uma participação do Luiz, mas teve Lula Oliveira, teve vários artistas. Luiz era só para essa... Bater um papo. Eu fui lá para ter um papo com as pessoas. E aí achei bárbaro ter contato com aqueles meninos, com as meninas que estavam fazendo aula. Tanto que era para eu estar só um dia, nesse dia da coisa. Aí eu falei para o André, quando é que vai ser o final do curso, que eu quero ver o trabalho dos meninos. Eu me toquei com aquele movimento ali, ver aqueles garotos falando. Mais do que falar, eu mais ouvi naquele primeiro momento ali.
Aí vou e o André me chama pro último dia do curso dele para ver o trabalho que os meninos tinham produzido, que eram vídeos curtos de 1 minuto sobre empreendedorismo negro. Cada um fazia o seu e eu fui assistir esses vídeos. A partir daí, a nossa aproximação vai acontecendo naturalmente, assim, né? Não de uma forma formal, não houve um convite do André, venha para cá. Não, mas foi assim, porque ele outro dia me ligou nessa fase, ele falou, André, qual foi que você até agora não me chamou? Eu disse, Luiz, como é que eu vou pagar você se eu tô sem grana? Ele falou, não, ele que eu vou aí pra gente conversar. E ele aí eu falei, cara, porque eu percebi assim, mais do que um lugar pra gente ganhar dinheiro, era um lugar de se fazer dinheiro para poder produzir coisas bacanas, entendeu? E o André estava naquele momento, quando eu chego ali perto dele naquele momento, ele estava com uma carga muito sofrida de decepções, né, passadas, mas com um desejo muito grande de que aquilo não morresse, né? Que aquilo não. Mas eu senti um pouco meio sem força. Entendeu? Sem força, não sozinho, força. Né? Sim. Aí eu falei, cara, sem então, motivação. Sem motivação. Aí eu chego junto dele e falo, vamos nessa, então, vamos tentar. Vou estar aqui fazer com você. Uma vaquinha. Começamos com vaquinha. Não, foi. Antes da vaquinha a gente começou. Doação. Com doação. Não foi vaquinha, não. A gente falou, vamos levantar, porque não tinha um tostão na coisa. Eu falei, cara, não é possível que a gente não consiga. Acho que eu até entrei em contato com você na época, você ajudou. As pessoas gravaram o vídeo, vamos resgatar. E a gente junto começou a pensar. Eu falei, falar com meus amigos, para quem tiver grana, para dar alguma coisa, nem que seja para a gente pagar a luz. E começou esse processo. Assim, Aí veio a rifa, veio não sei o que lá, veio o. E a gente foi meter a cara, assim. E muita coincidência, eu acho que assim, coincidências boas que aconteceram na nossa vida. Quando a gente estava lá, e do primeiro trabalho que a gente pega, de volta. Que aí tem essa história. Eu vou lá com o André e eu falo, vamos chamar esses meninos. Tinham 3 que se destacaram muito bacana no resultado da mostra? Sim. Outros, todos eram geniais, mas esses 3 especialmente, e por razões diversas, eu falei, vamos chamar aqui, que eu era voluntário. No primeiro momento eu estava ali como voluntário. Falei, vamos chamar para voluntariar. A gente troca, qual a moeda de troca que a gente tem para isso? Informação, formação, acesso. O transporte. Dávamos o transporte para eles. Dávamos mesmo, literalmente dávamos da gente, porque a gente não tinha dinheiro pagando, né? E aí, só vou citar, porque eu acho bacana falar também, que aí o primeiro momento que eu tô lá, a gente já estava. Se você for lá agora, você não vai reconhecer mais a TV. A gente conseguiu arrumar. Maravilha. Estamos fazendo nossa cozinha para a gente poder dar comida para os meninos, dar o lanchinho quando forem lá. Enfim, esse momento a gente está super empoeirado, assim. Imagina que tava muito ruinzinho o nosso visual ali, não sei o que lá, mas a gente estava ali insistindo, chegando os caixotes para um lado, botando aqui, abrindo clareiras dentro da própria TV para a gente poder trabalhar e ficar com esses meninos. Marta Góes, que é uma amiga em comum de todos nós aqui, estava fazendo um evento no Projeto Axé, que é em frente à nossa sede. A nossa sede. E eu estou ali na varanda e a Marta encontra com ele, ele fala que Salem está ali, ela fala, manda ele vir aqui. Salem está aqui, ela disse, manda ele vir aqui. Eu só estou contando, eu acho que essas coincidências astrais que são bacanas para dizer. E a gente estava sem estímulo nenhum, cara, naquele momento. A perspectiva era muito pouca. Eu tinha feito essa angariado fundo com os amigos que eu sabia que tinham uma situação melhor, que eu digo assim, os contratados da Globo, meus amigos, que poderiam me dar uma ajuda ali para a gente poder pagar a luz, pagar a passagem, pagar um café, um pano, enfim. Marta Góes ali na frente do Projeto Axé, você imagine? Aí chama para ele vir aqui, eu vou no Projeto Axé, não tinha entrado no Projeto Axé. Entrei no Projeto Axé, Marta estava lá, me apresentou a Regina, né, o nome dela, a Regina Moura, me reconheceu do Rio, da faculdade de jornalismo, começou um trelelê ali, uma coisa, Quando eu saio, e era um almoço lá dos caras, quando eu saio, conheço o tal do Helmut, que é o diretor do Projeto Axé, e eu na cara dura falei assim, pô, lindo seu evento aí, por que você não faz uma cobertura desse evento, a gente não faz uma coisa para você de vídeo? E ele é gringo, né? Então ele falou, ok, vamos pensar e falar. E eu saí da porta já pro coisa. Pra TV, cheguei, André, vai rolar um trabalhinho pra gente fazer, não sei o que lá.
Não, nossa câmera. Nossa, agora na época, agora é nossa porque eu estou ali, mas não tínhamos câmera, não tínhamos como produzir. Ficou obsoleto, né? Entendeu? Porque ficou 2 anos fechado, não tinha como produzir, mas tínhamos que produzir, né? E aí, baseado nisso, foi o primeiro trabalho que pinta. Isso também deu um gás grande pra gente. Quando esse cara, a gente é muito grato ao Projeto Axé nesse sentido, né? Que nos ajudou nesse momento também, não só o Olodum, mas o Projeto Axé, que mesmo sem saber, não sabia da nossa situação tão caótica, mas pô, o cara chamou e deixou a gente fazer um clipe para ele, uma coisa. É bom depois dizer. Veio o balé folclórico, né? Balé folclórico em seguida. Toda essa cobertura desse projeto de Vavá, ele contratou a TV Pelourinho para fazer. Desde as oficinas. Interessante, todas. assim, né? É o projeto Axé que dá uma mão para a TV Pelourinho, é o balé folclórico que também são os irmãos. aproveita. Né? E eu falei outro dia numa entrevista que a gente deu, eu falei assim, o mais louco é que assim, a gente. E eu digo isso porque aqui agora eu começo vivendo agora uma realidade de Pelourinho, assim, as pessoas acham que a gente está milionário, né? Que o Caetano, eu falo para o André, é uma loucura, porque a gente fez uma coisa, ganhou um dinheiro, e ninguém acha que a gente... Aí eu falo para ele, outro dia uma pessoa veio falar para mim, assim, uma amiga do Rio, que falou para mim assim, mas não resolveu o problema da TV Pelourinho? Aí eu falei, amiga, Gabriela, eu falei, Gabi, vamos fazer uma conta comigo aqui? Né? Eu vou fazer uma conta rápida aqui, para a gente não aprofundar muito, que conta que eu faço com ele. A gente vai dar um curso agora que a gente queria dar para 40 alunos. Vamos fazer para 20. Por que a gente vai? Porque ele queria botar 60, na verdade. Eu já falei, não, 60 não cabe, vamos 40 e consegui convencer ele a 20. Por que 20? Porque a gente queria que fosse 60. Mas aí eu vou te dar, para a gente não ficar alongando, a gente paga 10... Paga não, a gente dá. A gente não paga, a gente dá... Doa R$10 para passagem. E aí vai voltar naquele assunto lá da ilha, que o que me comoveu foi porque eram 40 alunos na sala de aula, que só tinham 20 quando eu fui. Eu perguntei, cadê os outros? Ele falou, deixaram de vir porque não tinha de dar passagem. E eu não tinha para dar. E ele não tinha para dar. Eu falei, isso cortou meu coração. Eu falei, como? Então, voltando para o agora... Né? Um mínimo que pode salvar uma vida, Você né? entendeu? E resgatar uma vida. Mas só vai resgatar a última dessa pessoa. Aí a gente... A conta agora, só para quem está ouvindo a gente aqui, diz assim, mas eles estão milionários e ricos, não sei o que lá. A gente dá aula de segunda a sexta. São 5 dias por semana. Vamos fazer uma conta só, aí para as pessoas entenderem. Eu dou R$10 para cada aluno, de passagem. Não estou computando o lanchinho aí não, tá? Tua passagem. R$10. Se 200. São 20 alunos, são 200. Por semana, eu 1.000. gasto 1.000. No mês é 4.000. O curso tem 3 meses, 4, 8, 12. Aí quando você vai contando isso para a pessoa fala assim... Mais o lanche, mais o professor para pagar. Ó, 12 com 12 são 24. Não nem falando do papel higiênico. Porque tem que ter um papel higiênico, tem que ter um sabão, eu tenho que ter o álcool em gel, entendeu? Para dar para esse aluno. Porque não é porque ele é um aluno de periferia ou não sei que ele vai ter um atendimento pior do que Claro que o cara da escola particular, talvez o sabonete dele seja o glicerinado da Boticário com 3... Mas a gente... Mas esse atende... Atende para lavar a mão do garoto, para a gente dar um lanche. Então, só para você entender, você não, mas para quem ficou falando, para mim, porque agora eu viro nessa realidade, para assim, mas a TV Pelourinho não ganhou um dinheiro, não tem patrocínio. Que patrocínio, cara pálida? Entendeu? Eu trabalho desde março na TV com ele, entendeu? E quem quiser venha ver aqui as minhas contas, as nossas contas. A realidade é outra, entendeu? A gente aqui é labuta mesmo, evidentemente. Não tem salários gigantescos, a gente não ganha dinheiro por isso, não. A gente investe, pelo contrário, a gente entendeu? tem ajuda de custo para ir voltar, mas assim, dinheiro não, porque estamos esperando essas mudanças. Não tem isso. Para correr atrás dos O nosso projetos. trabalho e ontem teve uma lá na Pelourinho, foi uma advogada. Advogada, doutora Andréa Francês. Que é uma das especialistas em contratos, não sei o que lá, uma das coisas que... Direito autoral. Direito autoral. Ela foi dar uma palestra para vários profissionais aqui que a gente convidou e os alunos também. E uma das coisas que ficou mais legal da gente falar lá é para aqueles meninos que estavam lá e dizer assim, a coisa que a gente está abrindo nossa agência agora, uma agência de talentos. A gente não é a gente não é desse campo. E eu falei lá, por que uma agência, né?
Porque, claro, quando fala em agente, você é ator, você sabe disso, o agente é aquele que ganha um dinheiro em cima de você. Aqui no Brasil, a gente não tem esse agente como nos Estados Unidos, né? E na França, que o cara, você fica na sua casa, ele vai te vender, né? Ele vai te... Né? O André vai fazer um filme, ele mesmo, ele se informa do filme que o André vai fazer, e aí ele sabe que você... Ele vai lá e vende, ele nem fala com você como ator, ele vai lá vender, depois é que ele te liga, ó, vai ter esse filme, vamos marcar, esse a gente não tem aqui. E a nossa agência, a gente falou lá, a nossa agência ela é muito mais um estímulo pessoal, de despertar esse talento desses meninos, que venham para cá, para a gente agenciá-los, no sentido não de ganhar em cima, não é uma coisa... Evidentemente que eles vão pagar um percentual, como pagaria qualquer agência, para a escola. Que a escola é totalmente pública, ninguém paga nada para estudar, para aprender, e recebe o transporte e a alimentação. E é difícil pra caramba. Então, só para quem está aí nos ouvindo entender, quando você vai fazer a conta, mano, você pensa assim, um curso de 3 meses... Entendeu? A gente ganhou 120 para pintar a parede, para comprar um fogão, para fazer uma geladeira. O básico. A gente não tem lá uma estrutura de luxo. A gente entrou no teu estúdio hoje aqui, né? Primeiro que a gente falou, cara, a gente queria um desse lá na TV Pelourinho. Entendeu? Mas quem sabe teremos uma TV Pelourinho com essa estrutura, né? Maravilhosa, é o que a gente quer. É o que a gente quer. Assim, e muito legal, assim, vocês estarem falando isso, porque para esclarecer mesmo, porque para as pessoas entenderem que existe uma manutenção desse tanto trabalho. Com alguns equipamentos, não é? Da TV Pelourinho, que é importante que empresas se sensibilizem para serem parceiras nesse projeto belíssimo, né? E dá a condição de fazer, de desenvolver tanto talento, tanta vida, tanta, né? E a tanta ideia beleza, da né? agência é a sustentabilidade da TV Pelourinho, que nunca houve. Na realidade, a gente corria atrás dos editais, né? Das políticas públicas e, no final, faltava, eu bancava a história, porque eu sempre trabalhei e tal. Chegou um momento que eu fiquei desempregado. Eu não tinha como, né, fazer mais nada. Fechou. Aí fechei esperando. Aí quando entrou o Luiz, entrou depois Lio, e depois veio Caetano Veloso e Paulo Lavigne, foi a benção. Eu digo, né, como eu sou um homem de muita fé, essa é a minha fé que me move mesmo, então eu nunca deixei de acreditar. Estava realmente nesse sentido assim, sozinho, mas depois hoje tem um batalhão, né, junto conosco, que a televisão não é minha, nossa, ela não nasceu para mim, nasceu para todos nós, né? Lógico que a agência nasce exatamente para sustentabilidade. Qual é a ideia? É que, por exemplo, o Jackson Costa, né, como Edvana, né, tá lá com a gente, aí é lógico, a Edvana já é consagrada, né? Mas ela não tem agente. Então, de repente, o que é que a gente vai propor a Edvana? Maravilha, isso. A gente vai produzir fotos bacanérrimas com profissionais, vídeos e tal, para ter um material bom para ela poder, nós mandarmos, ou ela mesma mandar. E ela sendo contratada, ela vai doar 20% para a escola pública TV Pelourinho se manter. Essa parceria que vai manter vai manter os professores, pagar esse transporte, a pessoa para limpar, outra para organizar, pagar energia elétrica. É isso que eu ia completar. Quando você fala da manutenção, que as pessoas não têm noção, as pessoas falam assim, o trabalho voluntário que a gente faz, por exemplo, eu sou voluntário, já fui voluntário até 3 meses atrás, entendeu? O voluntariado ele tem que ser, ele é uma manutenção também. Porque eu, por exemplo, eu não tenho hora para TV Pelourinho. Você está entendendo? Eu tenho liberdade. Eu fui ao Rio agora, fiquei lá 10 dias, né, gravando um trabalho lá que me chamaram para fazer. Entendeu? Eu tenho essa liberdade de ir. Mas quando eu estou aqui em Salvador e que eu sou da TV Pelourinho, eu acordo 9 da manhã o tempo todo, né? Para ir para lá, porque se eu precisar acordar às 6, eu estou indo para lá às 6, a gente sai de lá às 6 já tá. É o tempo inteiro, é um trabalho. Isso é manutenção. Eu tenho que estar ali para abrir a porta, ele tem que estar ali para fechar. A gente é um trabalho, a gente tem que pensar como que vai aproveitar esse menino, essa coisa. Tivemos 355 inscritos. Dessa turma, uma turma, a gente vai começar uma oficina agora. Vamos para 20 pessoas. Essas 20 pessoas aí, que é social media. Porque exatamente ensinando a gestão, quer dizer, além de aprender a gravar, fazer o roteiro, produzir, né, escrever e se apresentar, eles vão aprender a fazer a gestão. YouTube, Instagram, tal, toda essa questão. E o marketing digital que a gente vai introduzir nessa oficina de 2 meses que vai começar em janeiro, que é para essa turma aí. E que vai ser patrocinada para as pessoas, para que fique claro, as pessoas... Pela vaquinha. Pela vaquinha, entendeu? A gente recebeu um dinheiro de uma vaquinha para consertar. E fora isso, as pessoas têm que dizer assim, a TV Pelourinho acumulou durante esses anos fechado
e com problemas outros, que a gente não vai entrar no mérito aqui agora, mas que é uma dívida ativa com Receita Federal, com outros problemas de coisa que foi acumulando. Porque como não se tinha dinheiro para pagar, entendeu? As luzes vão pagando. A gente atualmente paga a luz. Hoje eu pago a luz da gente, entendeu? Porque eu estou fazendo papel de tesoureiro agora, até chegar uma pessoa... Um pouquinho de cada coisa, né? Como de pau para toda obra. Entendeu? Aí a gente vai a TV Pelourinho é esse coletivo que eu acho bacana, dessa que eu falei que a gente faz um pouco de tudo. Eu estou ali meio tesoureiro, mas sou também arquiteto e decorador. Entendeu? Ontem eu estava comprando pé de mesa para fazer uma mesa para a gente ter mesa de comida, entendeu? E aí vou lá, discuto, pego o melhor preço. Mas o dinheiro que a gente vai usar para o curso, isso é muito importante dizer, é da vaquinha. Uma vaquinha que foi estimulada ou promovida, digamos assim, por Paula Lavigne, né? Primeiro Caetano vai lá, dá um apoio total para a gente. Paulo, em seguida, pensa nessa possibilidade da vaquinha, porque quando o Caetano vai lá, ele fala da importância da TV Pelourinho, mas é Paula Lavigne que bota mesmo joga essa ideia na mesa, compra a ideia com a gente. É a produtora. Maravilhosa, cara. E ela que botou essa vaquinha no ar com 342, aí entrou outras amizades, outras pessoas bacanas que vieram. Conseguimos essa grande vaquinha e só estamos dando uma não, que a gente não tem que prestar satisfação para ninguém, né? Quem quiser satisfação minha, que vai lá pedir. Mas a gente pode explicar. Isso. Esse dinheiro que a gente está recebendo, vamos usar para fazer um primeiro curso livre, que não tem apoio de ninguém. Agora, a pessoa que está ouvindo a gente tem que entender que alguém está pagando por isso. Porque eu não posso convidar o Jackson para ir lá dar ficar 2 meses fazendo aula para mim e dizer para você é voluntário. Pega esse morango, Jackson. Eu quero 4 horas da sua vida por semana. E eu só tenho um morango para te dar. Profissionais que sobrevivem do que fazem também. Do que fazem, né? Então, e que vão passar o seu ensino. Eu quero te convidar para ir lá, eu quero dizer, com certeza eu não vou ter a grana, é o que eu falo para o André. Eu digo assim, quando a gente chama o cara para dar aula lá, eu falo, pô, você vai dar uma aula aqui para a gente, mas se você fosse dar essa aula no Sesc de São Paulo, a verba seria muito diferenciada. Aqui eu vou te dar essa graninha, porque é um esquema de ajuda que eu tenho, né? Que a gente ajuda, mas vai ter... Não tem como chamar uma pessoa... para ir lá. Como a Andréa Francês ontem. Se ela fosse cobrar o que ela falou ali durante 3 horas... Não teria condição de pagar, né? Não. E o bonito de assim, quem está nos ouvindo assim, sabendo dessa história toda, é sensibilizar as pessoas para saberem isso, que quem vai lá também ganha, né? Ganha. Tá doando, troca, né? Como você está falando aí, né? Toda a sua história, que você está podendo, a sua alegria de poder estar passando esse aprendizado seu, sua experiência para esses jovens, né? Então quem entrar num projeto desse vai estar ganhando, né? Assim, com certeza. Quem entrar doando, uma empresa que entre tipo assim, querendo bancar uma parte das contas ou as contas todas, está nessa fase, vai estar ganhando, né? Vai estar ganhando. Cara, e você só, agora você falou essa coisa do ganhar. Ontem, na nossa reunião lá com o André Francês, e eu não estou fazendo média que eu não preciso fazer, mas foi tão bonito. Eu até falei na hora lá, falei, tão legal, tinham vários alunos colaboradores nossos, que a gente já são nossos agenciados, nossos brothers, nossa família, né? Uma família que eu tenho certeza, daqui a pouco muitos vão seguir caminho, que é o que a gente quer, que eles vão para o caminho dele. Eu acredito que quem vai ficar, tio André, tio Salem, tio Lio, provavelmente vão ficar por ali ainda. Mas essa garotada, a gente torce até para que eles partam, né? Ganhem o mundo, né? Ganhem o mundo e que venham depois aqui olhar para a gente. Ensinar, Aí tem a Laura M, na verdade, Laura Mendes, batizada por nós de Laura M, que ela criou, não foi M, só o M até você pensar. E Laurinha, que a gente está dando uma força. E foi tão bonito, porque a André ontem pediu para cada um que estava ali naquela sala se apresentar e dizer por que estava ali. A Laura, quando começou a falar, ela falou, meu nome é Laura M. Já assumiu ali, né? Eu já fiquei feliz. Maravilha, ela Laura, já aceitou. E ela se apresentou. Ela é técnica em administração formada, porque a formação dela básica é essa. Técnica em modelo. E voluntária da TV Não, e apresentadora. E apresentadora. E voluntária da TV Pelourinho. Cara, aí eu falei... A Laura está com a gente uns 3, 4 meses. Há 4 meses atrás, se a Laura tivesse uma sala e mandar ela ia falar assim, eu sou técnica em contabilidade e faço estágio numa empresa tal. Ela ontem viu aquela menina linda, deslumbrante. Já é outra pessoa, né?
formosa, se apresentando assim, eu sou Laura M., técnica em contabilidade, modelo, apresentadora. Ela já se vê. O bacana disso é como ela se apresenta. E ela, inclusive, está maravilha. No programa que o Favela Power, que ele está fazendo piloto aqui nesse estúdio. Já é mais forte. Você entendeu? Quando chegou, né? Quando ela chegou, quando a gente começou a trabalhar com ela, eu falei, André, sabe, a Laura, que é uma menina linda, deslumbrante, fala bem, falava com os olhos fechados. Ela não olhava para a câmera, ela tinha as dificuldades dela ali. A gente foi trabalhando isso com ela. Hoje em dia ela tem uma segurança. Ela era meio fechadinha aqui, sabe? Quando a pessoa está... Que o corpo da gente leva para a gente, vai botando no nosso... Ela já bota aqui o peito para fora, ela já está mais... Mais segura, né? Eu só estava falando isso para dizer como é gratificante realmente. Isso não tem valor, mano. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Não é? O Se mais eu ganhasse, importante que seja o dinheiro para... Eu ia ficar manter, felicíssimo, né? se eu pudesse sacar 20 milhões lá da TV Pelourinho para mim. Não vou mentir para você, claro, porque se eu sacasse 20 milhões, a TV Pelourinho teria 360 milhões. Mas eu acho que mesmo os 20 milhões, que eu ia ficar felicíssimo em comprar não coisa vale tanto quanto... Não ia me dar tanto prazer quanto ouvir a Laura ali do meu lado dizer assim, eu sou Laura M., apresentadora. E saber que, de alguma forma, eu contribuí. Eu, André, e a TV Pelourinho contribuiu para o engrandecimento daquela menina. Luiz, assim, eu quase fico emocionado aqui você falando isso, porque é o seguinte, é para isso a TV Pelourinho. É para isso. É somente para isso. É para pegar pessoas que nascem, como todo ser humano nasce com potencial, né? Puxar deles, porque muitos desses meninos para elas apresentar, essas pessoas se apresentarem dessa forma, né? É isso. Isso mesmo, elas despertarem. É bonito, né? A Então... TV Pelourinho, com esse novo conceito agora, que é a TV Pelourinho, a TV da nova era. Que é este olhar contemporâneo sobre nós mesmos, né? Sobre todos, todas e todos, né? Todos. Para que exatamente não haja qualquer tipo de interferência do capitalismo ou do capital sobre a vida humana. Então a TV Pelourinho faz essa ponte, sempre fez, desde 2008 ou muito atrás, desde 2004, né? Então essa é a importância da TV Pelourinho. Por isso que eu te falo, assim, o sucesso daqueles jovens todos que já passaram por lá, inclusive tem um que é o Pablo, que ele não citou aqui, Pablo Pereira, entrou no filme El Paió, fez o teste. Maravilha, um personagem, né? Segundo filme. Então isso é maravilhoso. Ele é um jovem estudante de 21 anos da Faculdade de Teatro, está lá e não tinha nenhuma experiência com audiovisual, que foi um dos jovens da ilha. Olha como é uma coisa puxando a outra, né? Aí abriu as inscrições. Mas eu não posso deixar aqui de um momento especial destacar o quanto Caetano Veloso, Paulo Lavigne e Lio Arisson foram importantes, porque Caetano é uma grande luz, eu sempre pensei nisso assim, não é à toa o sucesso das pessoas, a consagração, esse respeito que o Brasil tem por ele, né? E Paulo Lavigne também. Quando nós tivemos a oportunidade de estar com eles, e eles foram na TV, depois nós fomos ao Rio, os 80 anos de Caetano. Mas deixa claro que esse contato todo foi com o Lio Arisson. O Lio Arisson que trouxe, figura, uma figura maravilhosa, né? que chegou, né, que eu acho que assim na TV Pelourinho cada um dá aquilo que pode e o que tem, né? A gente para contribuir. E o Lio, quando chega, porque o Lio vem depois de mim, logo depois que eu estava lá, o Lio já chegou e viu a nossa situação. E a gente já estava fazendo essa como é que chama? Esse pedido com os artistas. A vaquinha não. A rifa. Não era nem a rifa, porque como você falou, no começo doação, primeiro a gente pediu a doação. Isso, mas quando a Caetano entra, quando entra a rifa do quadro de Washington Arléu. Então, a gente está fazendo uma rifa para levantar fundos de um quadro que a gente chegou de um artista plástico ali do Pelourinho. Washington Arléu, não sei se você conhece ele. O Arléu, que faz um trabalho lindo. Muito bacana. O Arléu deu um quadro lindo pra gente. Eu pedi permissão para Arléu pra gente rifar, porque como é que eu ia arrumar um comprador do valor daquela obra? Eu falei, ele permitiu, a gente angariou um fundo. E era R$50. E Lio, que é muito chegado à família do Caetano, tem uma ligação afetiva e, né, muito próxima, foi quem trouxe o Caetano para nossa vida, entendeu? Assim, eu, apesar de muito fã, de já conhecer Paula, já ter trabalhado com Paula no passado, então não tinha essa proximidade, nem André, a gente tinha uma proximidade de pedir. Quem traz isso pra gente é o Lio, com a sua generosidade. É o Orixá que foi lá na frente fazer a ligação, Yansan, né?
E Caetano é Oxalá e a menina Paula é de Nanã. Ou seja, na realidade tudo isso é uma luz que entrou, que já tinha entrado antes, mas assim, foi um momento de consagração. Sabe quando nós estivemos lá na Globo, nos 80 anos de Caetano, com todo o respeito que eles tiveram por nós, né? O tratamento era o camarim de Caetano aqui, de Betânia do outro, e o nosso era no meio. Ou seja, acolhidos por 2 estrelas, né? Total, eu não fui. Dessa grandeza, eu não né? fui, só foram os bambambam. Só os bambambam, você não só foi eu, foram só os 2 meninos, 3 meninos e eu e Lio. Ele e Lio, eu não fui não, eu fiquei aqui. Aí o que acontece? Muda tudo, né? Ficou ralando aqui, eu fiquei ralando aqui, eles estavam lá no Rio, no refrigerado do Projac, eu fiquei aqui. Só nas pompas, né? Então Caetano teve essa grandeza, essa generosidade, porque ele até fala assim, a Pelourinho é um lugar de cura social, e é verdade, lá é um lugar de cura. A gente se cura, eu me curo todos os dias, eu aprendo o tempo todo, e todo jovem que entra, todo ser humano que entra lá de bom coração, se cura, porque é um lugar de troca, e isso é a nova era. A nova era, eu quero que acabe esse negócio de um ter muito, outro ter nada, não tem que ter nada, todo mundo tem que ter, tem que comer, tem que beber, tem que passear, viajar, estudar, pegar um bom livro, ter uma sua família, ou seja, é um planeta para todos, né? Para os privilegiados. Então, exatamente, a TV Pelourinho busca já desde cedo, esse rompimento. Por que o preto, o LGBTQI+, a trans tem que estar fora? A primeira aluna trans nossa foi em 2008, que é a Dandara, que hoje ela é Baba Ialorixá, e também ela que faz as roupas da Rainha do Ilê, aquelas roupas maravilhosas, ela que faz. Então foi um processo muito lindo, porque Dandara entrou, ainda não era Dandara, e ela dizia para mim, eu posso me vestir, eu uso gosto de sapato. Eu disse, claro, aqui é um lugar de liberdade, com respeito, mas a liberdade. Você entra, vai no banheiro, troca a sua roupa, e se alguém comentar alguma coisa com você, você me chama. Nunca desrespeitaram Dandara. Ao contrário, Dandara virou uma líder, tomou conta da TV Irecê, quando houve a TV Irecê, foi maravilhosa. Dandara cresceu e todos sempre amaram e respeitaram. Então esse é o conceito real da TV Pelourinho, uma ideia de acolhimento, de amor. Maravilha. Gente, a gente podia ficar aqui conversando. Menino, eu estou preocupado. Quanto muito, tempo tem? Tu pode? Um dia, 2, 3, 4, mas assim, chamar mais assim, para quem está nos ouvindo, a atenção, né, para a beleza desse projeto, que o governo que entra agora aí com Jerônimo dê suporte, porque não tem... Esperamos. Não tem razão, né, de um governo... Né? Assim, você falando de Salvador, que a Bahia, mas que Salvador, porque aqui se concentra tudo que vem de todo o interior da Bahia, e é o diferencial que a Bahia tem no mundo é exatamente a cultura, né? É a arte, é o povo, né? Que é criativo e tudo. Então, se um governo investe num projeto como esse da TV Pelourinho, vai estar investindo na imagem da Bahia para o mundo. Com certeza. Não que a gente queira isso, o que a gente quer é trazer essas pessoas, resgatar, como você falou, né? Resgatar nas pessoas a beleza, como o Caetano mesmo diz, né? Gente é para brilhar, né? Não para morrer de fome. Então, isso é a TV Pelourinho. Mas né? essa que tem que ser a esperteza dos governantes, que nem vamos entrar nessa política, que o governo passado... que Deus o leve, né, para onde quer, que não teve, é entender que, na verdade, é isso que vai destacar, né? O europeu, o americano nem digo, mas o europeu que se interessa pela cultura, ele vem para um país porque ele quer conhecer a cultura. Para conhecer essa cultura, entendeu? Esse ele quer povo, conhecer, ele quer conhecer as pessoas, ele quer ver coisas, entendeu? E é isso que a gente tem de mais rico aqui, principalmente na Bahia. Né? Principalmente a Bahia, como um todo, por ser esse polo aglutinador de cultura, de gente, de raça, de, sei lá, de tudo junto e misturado, esse caldeirão, essa evolução, né, que é encantadora, né? Eu acho que o governante que não perceber isso, entendeu? Que não perceber que equivocado, né? O projeto Axé, por exemplo, que é o trabalho do projeto Axé, maravilhoso. Traz muito mais, não se engane, que destaca a Bahia no mundo. Você está me entendendo? Quando chega uma pessoa lá e fala assim do projeto Axé, a Bahia está em destaque. Não se engane. E legal, Luiz, falando isso, é o seguinte, não precisa nem o governo se dar o trabalho de pensar um projeto, ele já está pronto. É só apoiar, é só chegar ali e colar junto, né? E que não seja só o governo, que sejam as empresas. Isso, né? Claro. O quanto pode engrandecer uma empresa que...
cole num projeto desse, né? Com certeza. É isso. Então, que a gente está em busca agora. Que é a fases. TV da Nova Era? A TV Pelourinho, a TV da Nova Era. Então, assim, nessa virada de ano que a gente está vindo aí, que é uma virada de governo, e que o mundo está de olho nesse novo Brasil, né? Nesse resgate do Brasil, que as pessoas colhem junto aí para entrar nessa TV Pelourinho, a TV da Nova Era. Maravilha. Foi um prazer. Prazerzaço. Massa. Muito obrigado. Massa. TV Pelourinho, é isso aí, a TV da Nova Era. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Massa. Massa, Luiz. Gratidão, viu? Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.